ele tem uma história super bacana, e ele tá no ramo imobiliário aí já há quase 10 anos, mais de 10 anos, né? Wagner Eurico. Muito bem-vindo, Wagner. Fui pegar 3 pães e aí faltou 5 centavos pra comprar o terceiro pão. E a pessoa da padaria falou, não posso te vender o terceiro pão, porque tá faltando dinheiro aqui. Cheguei em casa, olhei pra Viviane e falei assim, olha, é a última vez que a gente vai passar por essa situação. Em menos de um mês, entrou uma comissão, vendi um galpão que, tipo assim, fazendo uma conta ia demorar 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando na indústria pra poder ganhar aquele valor. A gente hoje aqui em Vinhedo, nós somos a maior vitrine do mercado imobiliário de Vinhedo. São mais de 5.500 imóveis ali. Isso aí é custo. Eu falei, cara, isso não é custo, isso é sobrevivência. Ou você faz ou você morre. Fala, seus fora da curva, como é que vocês estão? Começando mais um Tudo é Negócio Podcast, seu podcast de empreendedorismo, diretamente aqui do Cali Studios, seu estúdio criativo. Você que tem vontade de gravar um conteúdo audiovisual profissional, não sabe por onde começar, não sabe mexer em câmera, mexer em equipamento, aqui é o lugar, bicho. Chama aí que aqui faz tudo pra você, só se preocupa com conteúdo. E eu já vou começar esse programa aqui pedindo que você se inscreva no nosso canal, que tem muito conteúdo empreendedor legítimo, 176 episódios, praticamente todas as segundas-feiras. Não lembro se não teve alguma segunda-feira que não teve podcast do Tudo é Negócio. Se não teve, foi algo... Não teve não, vai. Não teve. Bota aí uma só por forças maiores, vamos dizer assim. De resto, toda segunda-feira a gente tá aqui. E é isso, empreender é sobre isso, é constância também, né? E aproveitar já para falar aqui dos nossos parceiros, patrocinadores que fazem esse conteúdo aqui chegar a mais pessoas. Além de você aí que dando seu like ajuda também, compartilhando, seguindo no Spotify aí, porque a galera, 80% do que escuta das pessoas que escutam no Spotify não seguem lá a gente no Spotify. Isso é sacanagem, porque você tá consumindo conteúdo, custa nada seguir lá aqui. E ano passado a gente foi um dos 10... qual? Um dos 10 ou 10% dos podcasts mais ouvidos do país. É isso aí. São ali uma galerinha que acompanha a gente no Spotify. Só falta seguir, né? Tá vendo? Então é isso. Agradecer aí a Germânia, nosso patrocinador master, as garrafas maravilhosas da Germânia aqui. Inclusive, vai dispensar o café nosso convidado aqui, que vai tomar uma Germânia aqui hoje. E então agradecer a Germânia, QR Code na tela da Germânia aí também, para quem quiser pedir chopp gelado, comprar uma chopeira, alugar pro evento, chamar pro evento o chopp lá. Enfim, a Germânia faz tudo aí para você e também tem as franquias da Ligue Chopp, se você quiser distribuir chopp Germânia na sua cidade. Agradecer também a Fênix, assessoria de investimento no exterior, você que quer dolarizar, a Fênix te ajuda. Quem mais? Vila Nobre, né, que tá com a gente. Nossos parceiros, Elton e Thiago, são referência aqui em cortes nobres aqui na região. E eventos também. Todo final de semana eles estão em algum lugar fazendo churrasco de qualidade. E é bizarro. Até pra Stock Car já fizeram? É bizarro, cara. Eles estão dominando a cidade. Não tem um que vem aqui e não conhece Vila Nobre. Vai falar também, quero que você fale daqui a pouco dele. E agradecer também a Ideal, nosso parceiro, 77 anos de sorveteria aqui na nossa cidade. Os caras são fenomenal para sobreviver tudo isso. 77 anos, estão fazendo alguma coisa muito bem feita. E nosso novo patrocinador também, a AG Antecipa, galera. Você que tem negócio, sabe a dificuldade que tá para conseguir crédito no mercado. Às vezes você quer deixar seu fluxo de caixa em dia, quer pegar um crédito para crescer, mas tá vendo que as condições não estão favoráveis. Uma opção é você antecipar os recebíveis do seu negócio, cara. Então a AG Antecipa faz isso para você com agilidade. São os nossos novos parceiros aqui. A AG Antecipa tem QR Code na tela. Chama eles, você que precisa antecipar os recebíveis com uma taxa um pouquinho mais atrativa que financiamento. Essa é uma possibilidade boa para quem quer girar aí o financeiro do negócio. Obrigado, a gente antecipa, parabéns por estar com a gente, certo? Certíssimo. E agora eu vou falar do nosso último patrocinador que está aqui com a gente hoje, já é uma parceria de longa data, né? Então eu hoje acabei de assinar, falei para ele, assinei um contrato agora de prestação de serviço com o Eurico, de um dos imóveis aqui que eu tenho, ó. Então, é confiança legítima, né? Não é à toa, não. Acabei de assinar o documento porque eu acredito no trampo. Nem coloquei em outra imobiliária, viu? Podia ter botado assinado aqui durante o podcast. Vamos falar que... O importante é a gente aqui. Pros outros a gente não precisa provar nada, não. Não, é isso. Parceiro é parceiro. É isso. Então, o cara que começou ali da indústria, veio da indústria, depois viu que poderia empreender, entrou no ramo imobiliário, tinha como referência a mãe ali em vendas, né? Então, é legal isso, que as referências geralmente estão dentro de casa, né? Às vezes a gente que não enxerga muito bem, depois que passa o tempo você vê, né, essa referência.
E ele tem uma história super bacana. E ele tá no ramo imobiliário aí já há quase 10 anos, mais de 10 anos, né? Mais 10. Então, mais de 10 anos, conhece muito, que é nosso parceiro da Eurico, Wagner Eurico. Muito bem-vindo, Wagner. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite aí. Um prazer estar aqui com vocês. A gente está sempre admirando aí de longe, aí acompanhando o trabalho de vocês aqui no podcast. Recíproco. Pessoal que tá inovando aí o mercado, né? Tá procurando conectar realmente empreendedores, pequenos e grandes empreendedores aqui da nossa região, valorizando, né, esse nosso mercado. Então é só parabenizar mesmo o trabalho de vocês aí, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. É isso. Eurico Imóveis, Vinhedo, Valinhos e Jundiaí. Jundiaí. E em breve mais cidades, que eu sempre falo. Isso aí. E, Wagner, conta pra gente aí, cara, um pouquinho da história aí, que chegou na Eurico, cara. Eu não sabia que era seu sobrenome mesmo, é Wagner Eurico. Sim. Muita gente acha que o Eurico, né, muita gente até brinca, né, Eurico de eu rico, você rico, nós ricos, né, todo mundo rico, mas na verdade não começou assim, né, não começou com eu rico, né, não começou com recurso, né, começou com muita dificuldade. Acredito que na vida de muitos empreendedores aí que vai pro desafio de empreender, às vezes sem recurso, às vezes com muita visão, às vezes mais visão do que recurso realmente, né? Então foi isso aí a nossa trajetória e o início de tudo, né? O Matheus até comentou aí um pouco da similaridade, né, em relação junto com a família, né, história, tudo. Eu sou filho da Dona Ivonete, né, empregada doméstica durante muitos anos, mas uma mulher assim fantástica, guerreira, que foi realmente a minha professora aí durante até hoje, né, a vida toda. E a Dona Ivonete é o seguinte, ela era aquela pessoa que, por mais que trabalhava pra caramba ali, né, mas chegava o final de semana, tinha que ter uma outra atividade, alguma coisa para complementar a renda dentro de casa. Né? Eu não fui aquela pessoa assim, não posso falar que foi a pessoa que passou necessidade extrema, não, isso aí, graças a Deus, não, mas assim, ela sempre queria mais, ela sempre queria dar mais para os filhos, né? Então, sempre procurando empreender. Eu não sei, eu acho que não é da época de vocês, mas isso aí por volta de 94, até 92, até 95, foi muito comum nos bairros. Essa empresa Yakult tinha os revendedores Yakult, né, de carrinho ali que passava de porta em porta. E minha mãe começou final de semana fazendo isso aí como uma fonte extra de renda, e teve um insight de não só ela, começou a contratar revendedoras, né, para estar fazendo isso, né, ou seja, foi um insight para eu querer empreender, ou seja, já escalar o próprio negócio. O primeiro marketing multinível ali. Cara, você Exatamente. minha tia vendia Yakult também, de porta em porta. Isso era muito forte, né? Puta. 92 isso daí, nossa. E a gente vendo isso dentro de casa, né? Eu tive que me tornar assim, assumir a responsabilidade de casa muito cedo. Eu com 13, 14 anos, meus pais se separaram, então eu tive que assumir esse papel dentro de casa, de ajudar meu irmão pequeno, ajudar minha mãe a criar ele. Então, chamar a responsabilidade mesmo, começar a trabalhar cedo. E pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei, cara, já trabalhei em loja, vendendo roupa, já trabalhei vendendo plano funerário, que é loucura, é pauleira vender plano funerário de porta em porta. Mas é um mercado que nunca acaba, né? Nunca acaba. É foda, né? Cara, Às vezes as pessoas já chegam no impacto meio... Exatamente, não é nem um pouco convidativo, né? Você chegar batendo de porta em porta ali, vendendo plano funerário. Já corri de cachorro, soltando os cachorros. É loucura Isso do eu nunca vendedor, vi, né, plano cara? funerário. Plano funerário, nossa. Só que antes disso, né, sei lá, acho que foi em 97, 98 mais ou menos, antes disso, trabalhei já em empresa, trabalhei em indústria e tal. Teve uma situação que não estava encontrando emprego naquele momento ali, cara, eu já cheguei a trabalhar em roça, pegando batata. Plantação de batata, muita gente não sabe a ideia que é isso, é pauleira, tipo, de estar atrás de uma máquina ali, você agachado, pegando batata para encher o balaio ali, no sol, e já passei por isso aí. Então, assim, não é fácil, né, cara? É desafiador. Cara, só um ponto. Esse podcast é pra isso, velho. É trazer empreendedores de verdade, pra contar a história de verdade. Tem muita mentira na internet. Então vai contando tudo que você tem aí, porque, meu, sua história é fantástica, velho. De verdade mesmo. Esse é o objetivo do canal.
plantando batata, vendendo coisa funerária, e não tinha nada disso aqui, mas tá, continua que eu tô adorando essa história, tava muito no velho. roteiro aí, né? Vamos lá. Mas assim, isso aí... e essa questão, essa pegada, né, da veia empreendedora da minha mãe ali de vendas. Pô, minha casa sempre, né? Ela foi vendedora da Avon, hoje Tupperware, Natura. Então, sempre em casa, muito grupo de revendedores ali, ouvindo falar de venda, estratégia de venda o tempo todo. Então, eu cresci com isso, né? Você é o mais velho? Sou mais velho, sou mais velho. Entendi. Sou Então mais você meio velho. que assumiu a postura ali de homem da casa também, em certo momento. Exatamente. E Pô, bem aí que novo. eu falei, vou pra rua, depois saindo dessa situação da empresa, eu fui pra loja vender roupa, 13 de maio, calçadona 13 de maio em Campinas, né? Caraca, trabalhou lá também? Trabalhei lá também, calçadão da 13 de maio ali vendendo roupa, depois plano funerário, e daí foi aí. Mas, e aí você foi pra... Algum momento você profissionalizou ali em indústria? Pelo que eu entendi. Não. Essa questão da indústria, né? O que acontece? Quando eu... Um pouco antes de vir para Vinhedo, quando eu conheci a minha esposa, a gente se conheceu em Campinas e tal. E aí eu falei, tava aquela briga, né? No casamento ali. Eu tentando levar ela para Campinas, ela trazia para cá, para Vinhedo, e logicamente que ela venceu essa briga aí. Ela é de Vinhedo? Ela é de Vinhedo, Ah, de entendi. Vinhedo. Então, assim, mas foi muito bom, porque, Vinhedo para criar filhos, é excelente, né? Então, assim, falei, foi muito bom ter vindo para cá. Isso foi em 2006. É quase 20 anos O atrás. ano que eu vim pra cá também. 2006? Aham. Pô, quase o ano que a gente conheceu, então. Foi, mudei em 2006 pra cá, no da Copa do Mundo. Isso aí. E aí, Legal. então, só pra entender. Então, cara, você sempre foi desenrolado. Fazia, nunca, assim, nunca ficou desempregado. Isso que você falou pra mim as coisas mais da hora. Desempregado, pra mim, quem quer? Vai Exatamente. pegar batata, que o vamos trabalho lá. tem. É que as pessoas às vezes não estão dispostas a pagar o preço pra aquele trabalho. É isso. Na vez de terno, você fala, esse cara é isso, aquilo, nem imagina o que já passou, né, bicho? Exatamente. E aí, quando eu cheguei aqui em 2006, o que acontece? Eu trabalhava nesse momento numa indústria veterinária. Nesse momento eu já tinha feito já curso de química, porque a empresa falou, não, para você continuar, tem que fazer empresa de química, fazer um curso e tal. Comecei a fazer química. Depois, no segundo ano, tinha que fazer, era só matéria de física. Cara, eu detesto física, velho. Fala aqui. E eu não me via com aquela tabela, olhando aquilo. Eu falei, eu queria rua, comercial e tal, né, Falei, cara, eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui nesse mercado. E aí, quando eu vim para Vinhedo, cheguei aqui, tava sem trabalho, né, e aquelas dificuldades, né? Chegando na cidade, não tava conseguindo e tal. O tio da minha esposa, ele trabalhava com obra, construção civil. Ele falou, olha, tem uma vaga lá até você arrumar alguma coisa com o pedreiro. Eu falei, cara, pra já, vambora. Né? Com criança pequena em casa, com mulher em casa. Eu falei, não tem como escolher. Eu vou abraçar a oportunidade que tem agora, depois eu escolho, depois eu vou atrás de outra. Todo trabalho é digno, meu irmão. Exatamente, é isso. Todo trabalho é digno. Então, vambora. Né? Então, e fiquei com ele ali um período. Logo em seguida a empresa chamou, uma empresa da indústria aqui da cidade chamou, Sangoban na época, né? Agora, acho que até outro nome agora. E fiquei um período ali na Sangoban, ali, acho que 2007 até 2009, se eu não me engano. E aí foi quando aconteceu uma virada aí, né? O que aconteceu? Em 2009, mais ou menos, passando muita dificuldade em casa, né, cara? Aquelas dificuldades ali do dia a dia mesmo e tal. E aí chegou uma situação que foi a que eu vejo que foi, pra mim, foi a virada de chave. Que foi a situação que eu acordei de manhã com meu filho pequeno em casa, esposa também. E sabe aquela situação do perereco mesmo? Você tá passando aquele apuro ali e tal, de contando as moedas. E eu fui comprar pão na padaria, cara. E chegando lá, comprei o pão e tal. Fui pegar 3 pães. Só que faltou, na época, era um sistema diferente na época. Era por unidade, Por né? unidade, exatamente. Fui pegar 3 pães e aí faltou 5 centavos para comprar o terceiro pão. E a pessoa da padaria falou, não posso te vender o terceiro pão porque tá faltando dinheiro aqui. Eu falei, puxa vida. E eu deixei de comprar o terceiro pão e fui para casa com os 2 pães. Dei um pão pro meu filho e outro pão eu dividi com a minha esposa. E aquela situação ali, cara, mexeu demais comigo. E eu saí dali, eu dei uma volta no bairro, na quadra, engolindo o choro. E eu falei, cara, cheguei em casa, olhei pra Viviane e falei assim, olha, é a última vez que a gente vai passar por essa situação. É a última vez. Dali eu comecei a fazer curso, fui fazer um curso no CEPROVI, parte de eletrônica, formada em eletrônica.
e comecei a fazer manutenção de computador em casa. Eu trabalhava na empresa e fazendo manutenção de computador em casa, na garagem de casa, para complementar a renda. Eu comecei a pegar todos os sites da minha mãe, tipo lá atrás, complementar a renda. O que tá vindo, vamos fazer, não tem preguiça de trabalhar, não. Exatamente. Mexendo o computador em casa aí, se eu não me engano, em 2009, do final de 2008 para 2009, conheci o grupo da igreja, né, célula, tal, tudo mais, conheci um casal e trabalhava no mercado. E foi daí que eu comecei a entender um pouco do mercado imobiliário. Ele falou, porra, Wagner, você tem tudo para entrar nesse mercado. Vai para cima, cara. E aí eu peguei e entrei. Fui fazer um teste aí, um período assim, de menos de um mês. Entrou uma comissão, vendi um galpão que, tipo assim, fazendo uma conta ia demorar 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando na indústria para poder ganhar aquele valor. Você vendeu o galpão no primeiro mês? No primeiro mês. Ouçam isso, corretores! Eu falei, nossa, cara, tá aqui, né? E assim, e o que mais chamou atenção, não, logicamente, a questão da comissão, lógico, isso é importante, né? Levar a dignidade para dentro de casa, mas assim, a flexibilidade, né? De estar na rua, de conversar com pessoas, é isso que eu gosto. Comercial, fazer o negócio. Né? De estar dentro de uma empresa ali o tempo todo. Eu falei, eu gosto disso. Quero isso, né? Isso é pra mim. E sabe o que eu acho louco? Eu já tive essa sensação e acho que foi um pouco disso que você teve. Quando passa alguma coisa na sua frente que você abraça aquela oportunidade, você fala, caraca, é isso, né? Aquela sensação de que fala, puta, é isso, velho. Sim, sim. Sabe? É difícil explicar, mas é uma sensação que você fala, cara, como que pode? É isso que veio pra mim. Feeling, o famoso feeling, e você né? sente que é aquilo que vai, né? Que te preenche, né? No contexto. Sim. Como diz a Viviane, né? Tipo, o coração fez tum-tum, né? Tipo, aí exatamente. Pegou, aí pegou. E aí eu comecei nessa imobiliária, eu era pequena, né? Familiar ali, com três pessoas e tal. E aí eu cheguei, fiz ali uma venda, o negócio começou a acontecer. E aí eu comecei a olhar os grandes players da cidade, né? As maiores empresas do mercado. E eu comecei a olhar e eu chamei o dono da empresa e falei, cara, nós estamos em 2009, já tem empresa rolando com site e tal, e você tá ainda muito nessa questão do jornal. Era muito forte a questão do jornal, panfletagem. Classificado, se existia na época, tudo. Sim, mas já tinha empresa com site, rolando CRM e tal, empresa se organizando, 2009. estruturando, 2009, né? E aí eu falei, cara, você precisa fazer isso aqui, cara. Você precisa ter um site e tal. E aí eu lembro como hoje que ele olhou pra mim e falou assim, não, cara, isso aí é custo. Aí eu falei, cara, isso não é custo. Isso é sobrevivência. Ou você faz ou você morre. Investimento, Na verdade, né? você já morreu, você não sabe ainda. E aí ele abriu um olho pra mim assim e tal. Aí ele, resistente ainda, cara. Sem ele saber, eu fui até Campinas, eu pesquisei quem que era o CRM, essas empresas grandes, qual que é o CRM que essa empresa usava, eu fui até Campinas, que na época era um tipo de sistema que tinha chamado... Que legal, tecnologia, né? Como foi importante sua trajetória aí, você tá ali inserido. Exatamente. E aí eu peguei e falei, eu gosto disso, nessa área de tecnologia, pô, vivenciei isso. E aí, na época, se falava muito de nanotecnologia já. Pô. Eu lembro. E aí eu peguei e falei, fui em Campinas, bater na porta da empresa que desenvolvia CRM. Cheguei lá, o cara falou assim, mas você é o dono da empresa? Eu falei, não, eu sou o corretor. Ele falou, cara, mas que loucura, né? Ele nem sabe que eu tô aqui, né? Sabe? Eu tô aqui, chamei a vendedora, eu falei assim, olha, eu preciso que você me traga argumento pra gente convencer o cara a Porque você sabia que a imobiliária era boa, que tinha o produto, então... Exatamente. Eu falei, não tinha como dar errado, vamos dizer assim, tem né? tem que ter isso, né? Tem que ter um CRM hoje já, tem que ter um site... E velocidade de informação, né? Já vendo isso aí, né? Falei, é isso pra frente, né? Velocidade de informação. E aí ela trouxe ali algumas situações, eu levei pra ele no dia seguinte, falei, olha, precisa fazer por isso, isso, isso. Aí ele falou, puta, cara, mas isso aí é custo. Eu falei, cara, você precisa fazer. E aí ele, tudo bem, vamos fazer isso aí. Aí começou, aí criou o site. Você já era bom de convencer já, então. Pô, já entrou ali, não é conseguiu convencer o cara... A vendedora da empresa me ajudou, com bastante argumento lá, me ajudou bastante. Mas e aí, tipo, foi uma virada também, né? Lógico, começar a estruturar. Eu fiquei, acho que 1 ano nessa empresa. Fui para uma outra. Fiquei, acho que um período até 2014, mais ou menos. Você implantou o CRM e tudo mais. Isso. E aí como corretor ainda, né? Como corretor. Porra, o que você não somou para essa empresa, então, na época? Você sabe que isso tem um nome que é no podcast do Ivan Moré. Sabe o Ivan Moré?
Você lembra do esporte? Sim, sim, Ele virou um puto empreendedor, ele tem um nome pra isso, chama desobediência produtiva. Quando você desobedece às regras, mas é produtivo, né? Você entrega resultado. É o intraempreendedorismo, né? Você tava empreendendo ali como um colaborador. Sim. Fazendo papel de dono. É isso aí. É mentalidade, né? Às vezes, eu trabalhei em empresa que, tipo, você olhava assim e falava, mas será que é o cara que é o dono? Não, porque é o comportamento mesmo, sua postura, atitude, né? De ir lá querer resolver, surge um conflito, você já, opa, vamos lá, vamos resolver. Então, não é querer delegar, passar pro próximo, não, deixa só é o dono que resolve. Não, vamos assumir a responsabilidade aqui, né? Então, acho que é isso, cara, já é visão. Depois eu quero que você continue só a linha do tempo. A gente pode argumentar outras coisas, mas tá muito legal. Não, mas em um ano dessa daí depois... Eu queria até te fazer uma pergunta nesse parênteses, nesse meio aí. Você falou disso, foi muito legal isso de realmente dor de dono que você já tinha. Mas como é que você vê que dá pra fazer isso hoje, cara, com a galera? Você sente que tem essa dificuldade hoje, ou essa facilidade, você consegue, ou você fala, puta, hoje tá foda essa questão de... Porque você teve essa visão lá de dor de dono, mas como é que tá hoje pra você, assim? E como fazer isso, assim, na sua visão? Tá, legal, boa pergunta aí. Cara, eu vejo assim, principalmente hoje na empresa ali, realmente é perfil, né? Você vê a galera que tem um perfil, às vezes, essa questão que a gente falou aqui, às vezes dentro de casa, os exemplos de dentro de casa, isso impacta bastante, né? Tem uma galera corretores ali que a gente vê que, o cara assume a responsabilidade, não, deixa comigo, eu vou assumir isso daí. Às vezes, da parte administrativa também, você vê que tem pessoas que têm muito mais postura para lá e resolver um problema, um conflito, e alguns realmente não. O negócio aqui é ficar fazendo contrato e dizer, não quero conflito, não quero problema. Então, é perfil. E às vezes, na parte de contratação também, a gente tem que entender isso. Que não é todos que vão ter esse perfil, né, de resolução de conflito, de problema. Então, e tá tudo bem também, tudo bem também. Tem a gente precisa também dessa isso. galera para poder, né? Então, tá tudo bem. Cada um no seu jogo, né? Mas hoje eu vejo que, assim, não sei, mano, a era da informação ajuda, mas também prejudica esse desenvolvimento um pouco, na minha visão, assim, né? Lógico, não tô falando que é uma regra, né? Mas eu vejo que caiu um pouco essa tendência da galera assumir responsabilidade. É muito mais fácil sair, né? Não sei, uma visão minha, assim, que eu tô percebendo. Mas, enfim, como é que foi dali pra frente? Depois da imobiliária que você ficou 2 anos, aí você ficou 1 ano e pouco em uma, e depois você foi pra outra. Sim. Tenho certeza que nessa época a galera já tava ficando famosinha, os caras já queriam puxar o Wagner de corretor. Não, então, nessa época aí, o que eu via, né? Bastante situação, que até hoje, na verdade, né? O corretor, muitas às vezes, encosta ali numa cadeira ali, ele chega no escritório, aí ele fala, espera vir o próximo cliente e eu vou atender esse cliente, e ele não cria as ações dele, né? Foi até engraçado que esses dias eu estava no evento lá em São Paulo, do mercado imobiliário, e eu encontrei uma pessoa que vendeu o primeiro plano para mim do Viva Real, sabe os portais Viva Real, LX, Zap, maiores, tal, né, Viva Real. E aí o Viva Real, quando começou lá atrás, 2011, 2012, e ele falou, você foi um dos primeiros corretores, que antigamente era só imobiliária que anunciava, de fazer um plano autônomo, como corretor trabalhando em imobiliária, de você anunciar os seus imóveis ali. Por quê? Eu falava, não posso esperar só da empresa, eu tenho que criar as minhas ações. Se eu quero um resultado diferente dos demais, eu tenho que procurar fazer algo diferente, fazer algo a mais, né? Então eu falei, eu vou anunciar aqui no Viva Real, eu vou fazer também um anúncio ali no jornal, no classificado da cidade, na época tinha um classificado ainda. Que era muito bom. Né? Já vendi moto por lá, já fiz um monte de coisa classificado. Fantástico. Então, assim, eu mandei na época fazer um monte de panfleto, o meu nome e telefone ali, falando de tá interesse em alugar seu imóvel, em comprar tal. Pagava uma galera para fazer panfletagem no semáforo. E às vezes eu mesmo ia de sexta-feira, lembro como hoje, de sexta-feira, 5h30 da tarde, eu ia em todos os bancos da cidade. O que eu fazia? Eu colocava nos caixas os panfletos. Porque eu falava, o banco fecha 5 horas, tal, a galera vai final de semana inteira aqui passando no banco, no caixa eletrônico, vai pegar os panfletos e final de semana vai gerar uma ação. Mas era fantástico, porque era impressionante. Chegava na segunda-feira ou no domingo, já começava a mensagem no telefone. Olha, sobre o seu empreendimento aqui, que eu vi aqui e tal, não sei o quê. Esse movimento a gente tem que criar, então, mas isso daí você trabalhava numa imobiliária e você fazia por conta? Por conta. Tirava dinheiro do bolso e investia. O dono da imobiliária no começo não queria pagar um CRM. Você, como corretor, gastava dinheiro com panfleto, com isso...
A gente, cara, tem que ter essa visão, né? O corretor hoje, ele tem que entender que ele é uma empresa dentro de uma empresa. Né? Ele Exatamente. é um microempreendedor, ele tem que investir nele, ele tem que se capacitar, ele tem que fazer investimento, cara. Velho, na época, você vai ficar gastando dinheiro com isso, como que era? Sim, isso aí é isso hoje, Você né? ia contra todo mundo. Você ia no seu propósito, acreditando no seu. O que importa no final é o resultado, né? Quando você tem resultado, e aí o resultado depois mostra, né? A pessoa fala, caramba, né? Então, é isso. Cara, que aula. Aquela frase, né? A diferença do louco e do gênio é o resultado. É o resultado. Boa. Entendeu? Frase clássica. Mas e aí, que momento que veio a sua, cara? Quero entender que momento que surgiu o Eurico aí nessa história. Tem empresa que nem faz panfleto. Ele era colaborador, ele já fazia o dele pra estar divulgando, tá ligado? O que acontece? Em 2016, final de 2016, já estava em outra empresa. E que era dos grandes players da cidade aqui. Agradeço assim, eternamente a oportunidade, né, de cada um desses gestores que eu passei, que aprendi, me desenvolvi, pessoas que compartilhou bastante. Só que aí chegou no final de 2016, essa empresa já estava dentro de um modelo de negócio que eu acabei não me adaptando. Eu falei, eu tô saindo. Falou, não, cara, vamos conversar, tal, não sei o quê. Eu falei, você já tem um modelo de negócio, eu que não tô me adaptando, quem tem que sair sou eu. Não adianta. Sabe aquelas situações, a pessoa dentro da empresa, está questionando, reclamando, mas, cara, se você não tá bem ali dentro, cara, sai, bicho, vai procurar outro local e tá tudo bem. É o que eu sempre falo, você só é obrigado quando tem uma arma na sua cabeça. Exatamente. De resto, tudo a gente conversa e resolve. Então, assim, se você está ali, siga a regra do jogo. Né? Procure somar, procure entregar, procure dar o seu melhor. Se você está achando que não está somando mais, está tudo bem, né? Vai procurar algo que é melhor para você, né? E faz parte do jogo. E aí em 2016 eu falei, tô saindo. Quando eu saí, sendo bem sincero, o proprietário chegou em mim e falou assim, o gestor chegou e falou, Wagner, e aí? Pra onde você vai amanhã? Vai começar em outra? Qual que é a ideia? Eu falei, cara, eu sei que amanhã eu vou pegar meu notebook. Pode puxar um pouquinho mais, eu sei que amanhã eu vou pegar o meu notebook, vou colocar na mesa de casa e vou trabalhar em casa. Só que acontece, antes disso eu já queria abrir empresa, né? Acho que um ano antes. Só que a Viviane minha esposa sempre bateu, falou, pô, Wagner, a gente tá morando na casa dos meus pais ainda, que eu morava na casa dos pais dela, nessa situação. E ela falou, não faz muito sentido, a gente abriu a empresa, né? E a gente morando aqui. Eu falei, você tá coberta de razão. Então, levantando recurso, vendendo, capitalizando, fomos lá, compramos o primeiro apartamento. A hora que comprou o primeiro apartamento, eu peguei e saí. Falei assim, olha, agora a gente tem aqui o nosso canto, tem onde morar, né? Você nem foi pro aluguel, você esperou até conseguir comprar já o primeiro imóvel. Porque assim, cara, não sei o que vocês pensam em relação a isso. Eu sei que tem hoje várias questões aí em relação a mercado financeiro, relaxa, mercado financeiro e tem melhor aplicado que comprar o imóvel, tá tudo bem, cada um com mas tem muito que fala aí que compra casa, que eu acho hipocrisia. Exatamente. Entendeu? Teve a galera aí que falou o tempo todo do mercado financeiro, foi lá agora e tá comprou cheio de imóvel. E tá cheio de imóvel. Então, quem fala isso já tem. Exato. Né? Já tem a dele. Então, assim, cara, o imóvel, né? Você sabe que pode acontecer qualquer problema ali, você vai ter onde morar, você tá, é a segurança da família, então... Aprendi isso com a minha mãe. Exatamente. Tem que ter um teto, filho, tem que ter um teto. Tem que ter um teto. E aí foi quando a gente, depois que comprou o apartamento, falou assim, agora vamos pra questão do empreendedorismo. E aí foi quando, em 2016, eu peguei e saí, comecei no dia seguinte, computador na mesa de casa. Só que aconteceu um negócio muito louco, cara. No dia seguinte, começando a trabalhar ali, já estava procurando alguma sala, algum espaço e tal. Alguns corretores da empresa que eu trabalhava e de outras, que me conhecia, sabia do trabalho e tal, começou a me ligar. Falou, porra, Wagner, cara, onde você vai abrir? Você tá precisando montar alguma coisa? Cara, onde você for, eu quero estar junto com você. Eu falei, cara, mas você é louco? Não, onde você for, a gente quer estar junto aí e tal. Resumindo, no período assim, eu falei, agora não é só eu, agora tem uma responsabilidade aí de pessoas que vão estar vindo junto. Tinha umas 3, 4 pessoas que queriam estar junto no projeto. Você nem foi atrás. Eu falei, cara, que loucura, né? E aí pegamos um espaço, coloquei um espaço, que é ao lado ali de onde eu tô hoje, a empresa está hoje até hoje, né? E aí o que aconteceu? Quando começou, era 3 pessoas ali. Só que, o espaço precisava de reforma, precisava reformar todo o ambiente. Só que eu não tinha o recurso. É o mesmo ponto, só uma dúvida. O pessoal da cidade vai saber. É o mesmo ponto até hoje. É o mesmo ponto.
Mas o que acontece? Eu não tinha o recurso. Eu lembro até hoje que eu tava com um cheque de 10 mil reais e eu falei, eu quero abrir a empresa e eu preciso alugar um ponto, só que você tem uns 10 mil reais, o que eu vou fazer agora? Os 10 mil era exatamente, pra vocês entenderem, exatamente o valor do calção. Aí eu falei, como é que eu vou abrir uma empresa com 10 mil o valor do calção? Eu negociei a questão do calção, peguei uma parte desse recurso e comecei o escritório, comecei a fazer a reforma. Eu falei, eu preciso de parceiros. Eu preciso de louco assim como eu. E chamei um que era louco, falou assim, Wagner, cara, o que você precisa? Tinha uma empresa de marcenaria. Eu falei, cara, eu preciso planejar, mobiliar tudo isso aqui. Só que eu não tenho a grana. Ele olhou pra mim assim, sério? Eu falei, eu não tenho. Mas a gente pode criar conexões, a gente pode criar parceria. E ele falou, cara, o que você precisar. Pra quando você precisa? Eu falei, pra amanhã, pra começar. Ele falou, cara, começou, entregou todo o mobiliário. Porra, entrou junto então. Entrou junto. Até hoje, parceiro, a gente indica tudo. E aí o que acontece? Quando a gente começou a reforma ali, você imagina, tipo, uma galera que tava em outras empresas e olhava pro pessoal ali, o cara quebrando, picareta, pó pra todo lado, aquela bagunça. E a gente já trabalhando no espaço que tava em reformas. Faz ideia do que é isso? Cara, é o caos. Eu imagino, mas não falo. Porque você com o notebook ali no meio do negócio quebrando, é o caos. Com a mesa ali, aquela poeira e tal. E eu olhava aquele mando de corretor ali, um monte de louco. Eu falei, eu chegava nele e falei assim, cara, por que vocês estão aqui? Vocês largaram a estrutura, ar-condicionado, cappuccino, cafezinho ali, uma baita estrutura. E tava ali acompanhando. Mas por causa de você. Cara, Porque você puxava, você motivava. Pra mim é isso, energia. Energia. Você tinha essa resposta? Sim, o que você imaginava na época? Energia. Pra galera falar, eu quero isso, a gente precisa estar fazendo negócio, vamos embora junto, vamos fazer acontecer. E sou grato até hoje pra essa galera aí, que passou junto comigo aí, desde o início, a trajetória da empresa, né? Olha lá. E aí o que acontece? E aí começou com 3 corretores, daqui a pouco tinha 5, de 5 foi para 10, de 10 para 15, de 15 olhei tinha 20, eu falei, nossa, né, agora tem uma estrutura e eu preciso realmente agora organizar muito mais isso aqui, porque no começo eu tava ali, né, eu jogava a bola, cruzava, cabeceava, saía para comemorar e pagando boleto, entendendo o telefone, aquela loucura. Eu falei, preciso agora começar a estruturar muito mais do que isso, né? Eu gosto de falar um pouco isso porque às vezes tem empresas, tem empreendedor que eles querem se comportar como uma empresa muito grande. E às vezes tem empresa muito grande que tem comportamento de empresa pequena. Total. Né? Então, assim, cada um tem o seu tempo ali, né? Mas por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa, ela demora tanto. Ah, não, quando tiver tal estrutura, quando tiver isso, hora que eu tiver o departamento, né, de RH, quando eu tiver... começa. Começa. Não sei se você acompanha aqui, se já fizeram mentoria lá com o Marcos Marques, não? Não, ainda não. Aceleração Mas acompanho. E ele fala um negócio assim nas mentorias que é legal, cara. Ele fala, cara, vai pra cima. Cresce estrutura. Né? Então, assim, às vezes você vai precisar realmente... Cara, cria demanda. É criar demanda. Eu tava agora no final de semana no evento lá com o pessoal em São Paulo, em Alphaville, com 10 donos de imobiliárias, né? E foi legal porque, assim, cara, eu procuro o tempo todo. A gente tem que estar conectado o tempo todo, cara. O tempo todo tá... E, assim, e tinha ali uma galera que tava começando, uma galera que já tava muito tempo de mercado, e uma galera com 10 corretores, com 80 corretores na empresa. E assim, e tinha uns começando... querendo já tá com tudo isso estruturado. Eu falei, cara, cria demanda, cria volume, cria o caos dentro da empresa e depois você organiza. Entendeu? Porque não adianta. Uma necessidade, né? Porque senão você vai ficar nessa, entendeu? Às vezes queimando caixa sem necessidade. Sem necessidade, exatamente. Às vezes pensando que já tá tão grande assim pra ter tudo isso. Cara, tem que ter venda. Cria essa demanda, tem que ter venda, senão não adianta nada. Se não ter venda, não tem financeiro, não adianta máquina, não adianta nada. É venda, cara. É vender. Tem que pôr movimento pra dentro, né? É isso aí.
Que sensacional. Que mentor, cara, quero saber dessa mentoria aí, velho. Pô, pode falar, Virão, foi Não, mal. o que eu ia falar era isso, como é que... E assim, nesse momento aí você começou até a galera começou a estruturar o negócio também. Você tava fazendo tudo, isso é normal do empreendedor, né? Só que chega uma hora que bate no teto, você beira um burnout ou o negócio estagna. Não, e quero saber com o da Viviane, né? Até mandar um beijão pra ela. Queria que ela Beijão pra tivesse Viviane. vindo. Exato, Mas mas tá bom. quando que ela entrou nessa daí também? Né? Não, quando entrou, não, sempre esteve, na verdade, mas entrar ali junto no business, vamos dizer. Mas foi nesse momento que precisou de estruturação que ela chegou também? Exatamente. Quando a gente estava com um ano e meio com a empresa aberta e o negócio começou a crescer, a Viviane, a Viviane é vendedora nata, né? Acho que louco. Vou fazer propaganda. Viviane, Só dela falar já dá um Viviane, entusiasmo, cara. A Viviane é a melhor vendedora que eu conheci na vida. Boa. E... Opa, chegou aí chegou. Sim, hein? Nossa. Ó, aqui a Germânia não falha. Obrigado, Pedro. Saúde, né? Saúde. Valeu, Germânia. Não ia beber hoje, né? O chopp da Germânia é maravilhoso. Já foi na academia hoje? Eu já fui na academia, não. Eu já fui ontem e vou hoje à noite. Tá bom, então não é isso que vai impedir. Não vai. Boa. E aí ela entrou lá pra pôr ordem na casa. E aí a Viviane chegou, a Viviane trabalhava vendendo um veículo, carro, né? Ela já era vendedora. Certeza. E aí ela era do mercado automobilístico e tinha bons resultados lá, sempre campeã em venda, tal, não sei o que. Eu falei, eu preciso de você aqui dentro da empresa, o negócio tá crescendo. E aí ela foi fazer um teste, falou assim, vamos lá, vamos ver aqui como é que é essa questão do mercado imobiliário aí. Também no primeiro, segundo mês ali já estava acontecendo, criou paixão pelo negócio. Ela falou assim, é isso que eu quero. Vambora, vamos junto. E aí foi quando ela saiu da empresa e... Cara, mas comenta, porque, tipo, eu falo... Pra mim, assim, eu admiro muito, eu acho muito legal empreender em casal. Eu acho muito desafiador o tempo todo. Não, exato. Muito desafiador, só que, tipo, pelo que eu vejo de vocês, é muito complementar. E, até tempo atrás que eu estive lá e tudo mais, por isso que eu falei, você tava em São Paulo e ela mesmo, não, o Wagner tá corrido, tá lá, tipo, tá trazendo, falei pra ele, fica lá pra ele trazer conteúdo pra gente e tal. E isso é muito legal, porque, tipo, eu vejo, às vezes vocês, não sei se todo mundo sabe, mas nem parece que é marido e mulher, às vezes, parece que realmente são sócios ali, tipo... um somando no outro. E isso, tipo, já de início teve esse impacto ou não? Tipo, ela teve muita... ela já tinha empreendido por curiosidade, assim? Não, assim, foi... Não, ela não tinha empreendido, mas assim, a Viviane, ela agrega muito nessa questão comercial, né? Ela é essa ponta comercial. Então, eu acho que cada um dentro da empresa tem que saber ali no que é bom e as suas dificuldades. Né, os seus pontos fortes, os pontos fracos. Todos nós temos. Óbvio. Né? Então, assim, um é mais voltado para o comercial. A Viviane é muito mais comercial do que eu. Sendo bem sincero. Então, ela gosta muito disso, né? Viviane se deixar o tempo todo na rua, criando conexões e conversando e fazendo negócio, é isso. Tá conversando com a equipe o tempo todo, falando de negócio. Então, ela ama isso, né? Tá na veia, né? Então, e eu ajudo muito nessa parte comercial, mas mais na parte administrativa. Eu cuido hoje mais da ponta administrativa hoje da empresa, parte financeira, enfim. Mas qual que é o maior desafio de estar em casal no dia a dia no negócio? O desafio é realmente isso, entender que cada um tem os seus pontos fortes e os pontos fracos e saber separar e respeitar o espaço do outro. Acho que é o maior... Tem pessoas que às vezes você fala, e fica tocando, fica desgastando ali, né? Isso não é legal. Principalmente o casal leva pra casa, um problema. Então, assim, primeiro a gente já evita falar muita coisa, às vezes, de problema de trabalho em casa. Então, assim, não é que não desliga a chave, não. A gente é empreendedor o tempo todo ali. Mas tem que saber respeitar isso, cara. Tem que ter um limite, e que senão é o burnout que você falou aí, entendeu? Tem que saber separar, tem que ter vida. Vocês têm filhos também, né? Até mesmo pra poder ter esse tempo aí, que senão fica só pra quem tá de fora, né? Tipo, fica só trabalho. Mas eu acho muito louco isso que você falou e me vem na cabeça. Eu vejo na internet, igual o Rodrigo Barros falou aqui, né? 80% é fumaça na internet, né? Mas você vê, tipo, você tem que desligar. Cara, faz 10 anos que eu nunca consegui desligar. Não existe desligar assim. E se desligar, esquece, não existe. Pra quem entrou, pra quem quer empreender, não existe esse momento. Vou desligar aqui, vou entrar em casa, não. Mas tem que... Essa questão das atribuições tem que estar muito separado, sabe? Então, assim, essa ponta é sua, essa ponta é minha aqui, a gente vai ter as conversas de alinhamento, mas esse departamento é seu. Então, e respeitar
que cada um vai tocar ali, entendeu? Porque senão é... Pra mim foi muito legal que você falou como vocês fazem também, porque, tipo, eu também trabalho parcialmente com a minha esposa, assim, dou uma ajuda, né, nela, na empresa dela, e, cara, eu tive essa vivência, o momento chegava que é empolgante, né, a gente que empreende e tudo mais, meu, tem amor, tem paixão pelo negócio, dá pra ver. E aí você chega e tudo mais, só que eu senti exatamente o que você falou, começou a ficar chato, é impossível. Cara, é impossível você desligar, a gente não é um robô. Só que você conseguir trabalhar a sua mente pra... Porque aí eu chego, eu vou falar, não, fala amanhã, a gente vai ter reunião amanhã, não precisa. Né? Vamos falar de outra coisa, vamos falar da escola da nossa filha, vamos isso, aquilo. E isso eu acho muito legal, assim, muito saudável na relação. E eu vi isso de vocês que já fazem isso há muitos anos, cara. Por isso eu falo, é o objetivo desse canal aqui. E até pra mim, falando, obrigado pelo seu feedback, né, da sua vivência, porque equilibra as coisas. Né? Eu senti quando eu comecei realmente ministrar isso melhor, cara, tanto a parte profissional quanto a parte do relacionamento melhora muito. Melhora demais, né? Melhora Muito, demais. muito, É que muito. eu acho que assim, tem coisa que não precisa ser naquela hora, né? Tipo assim, não precisa ser à noite, né? Por exemplo, tem coisa que dá pra deixar pro dia seguinte, né? Sim, sim. Até tipo, isso que é um ponto interessante pra galera. Às vezes até com um gerente, com um funcionário, com equipe, né? Tem hora que não precisa ser naquela hora, né? Você pode deixar pro dia seguinte, né? Sim. Mas ao mesmo tempo sem ser um robô. Vou falar de um momento de vocês, porque quando vocês estavam jantando no restaurante, foi isso. Então gostou, vocês conversando de repente, não, então, coisa do seguro, isso aqui eu falo, cara, os caras é máquina. Mas é gostoso, era ver porque é empolgante, tanto de um lado quanto do outro. Vocês estavam num momento ali descontraído, só que acabou rolando, né, vamos dizer. Sim. Falando nisso, Wagner, Viviane, clientes VIP Cato Japa, né? Nossa, demais, demais. A gente adora lá. É uma honra, viu? Cara. E eu queria te perguntar uma coisa. Hoje, são quantos... Como que tá o panorama hoje da Eurico? Como que tá, assim? Você saiu lá de você pra 10, pra 20, Tá. foi aumentando o A corretor? Vivi entrou, É. só uma coisa, você falou, a Vivi entrou, falou assim, o Wagner vai assim, nossa, agora o comercial tá garantido, deixa eu deixar a casa em ordem. Vamos atrás, vamos estruturar, foi mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O que acontece? Quando a Viviane entrou, a gente criou realmente os departamentos ali, cada um com suas atribuições. A gente viu a necessidade de contratar mais pessoas, às vezes mudar um pouco a questão do time, de contratar pessoas até melhores, né? E então, assim, tem um momento na empresa, cada um com o seu momento também, né, galera? Sim, tem, claro. tem que ter muita responsabilidade de falar um negócio desse aqui, porque às vezes a pessoa é cada um com o seu momento, com a sua estrutura, com a sua capacidade de investimento. No seu Então, timing. No seu time, exatamente. Então, a gente estruturou. E aí o que acontece? Em 2020, todos nós fomos pegos de surpresa aí com a pandemia. mundo o todo. mundo, né? E um pouco antes da pandemia, a gente já estava pensando, já criando a ideia de montar uma filial, uma segunda unidade na cidade de Valinhos. A gente viu um mercado muito forte lá em Valinhos e a gente não estava conseguindo abraçar o mercado de Valinhos da maneira que a gente gostaria. E eu falei, vamos abrir uma unidade lá, né, também. E o que aconteceu? E aí no começo de 2020, eu falei, não, vamos embora, vamos já com ponto já, estratégia, já o ponto já reservado para locação. Na semana de assinatura do contrato, veio a notícia de pandemia. E fechando aqui, fecha, tal, não sei o que. Eu falei, e agora, né? E aí o proprietário do prédio, que é amigo, ele falou, Wagner, cara, nem vamos assinar. Vai assinar, você vai começar a pagar, tá? Então vamos segurar, vamos ver como é que vai acontecer, depois a gente volta a falar sobre a locação. Falei, ok. Só que nesse momento, acho que foi em março, se eu não me engano, a pandemia, né? No comecinho Travou. do ano, que Março travou, que que realmente que travou tudo ali. Em março até agosto, que teve a primeira flexibilidade ali, né? Começou a abrir algumas coisas, algumas mudanças aí. Muita coisa aconteceu. E uma delas foi a questão de uma parceria de um casal de empreendedores que nos procurou, falou assim, olha, a gente quer abrir, a gente gostaria de abrir uma imobiliária, né? E a gente vê a questão da marca da empresa muito forte. A gente já estava muito bem posicionado na cidade, né? E o que acontece? Quando ele nos procurou, quando a gente criou essa sinergia aí, nessa parceria, eu falei, a gente já estava caminhando para um processo de formatação de franquia. A gente já queria formatar a empresa para isso. Já estava no desenhado. Já era no plano de negócio de vocês. O que aconteceu? Eu falei, só que a gente não é uma franquia ainda. Então vamos seguir algo com um processo de licenciamento de marca, algo nesse sentido. Mas tranquilo, né? Franquia tem que ter cofre, é mais chatinha a burocracia. E a gente foi para um processo depois aí de formatação, a gente fez todo o processo lá com o pessoal da Zanon,
né? O Sei. pessoal é fantástico, fera. Inclusive, agora, no próximo mês, vou estar junto com eles lá no evento. E aí, o que acontece? Isso foi pro meado de agosto, se eu não me engano, 2020. Foi quando a gente decidiu abrir a unidade de Valinhos já dentro desse formato, né? Então eu falei, meu, por que querer fazer um negócio sozinho lá, né? Gastar energia lá, sendo que a gente pode unir e pensar no ganha-ganha. Acredito muito nisso, é o ganha-ganha, Também todo negócio é né? assim. Então a gente exato. pode replicar o nosso modelo e ganhar velocidade muito mais rápido dessa maneira. E aí, só que isso tem que ser com pessoas que realmente sejam comprometidas, cara, que entendam de business, entendam do negócio, porque senão, né? Você tem esse faro, né? Você tem esse Eu falei, feeling pra meu, tem que ser identificar pessoa que tem essa empreendedor de verdade. pegada, cara. Se não tiver a pegada, não vai. E aí, o pessoal, a gente abriu, inaugurou a unidade, se não me engano, em setembro de 2020. Faz agora 5 anos já, isso, 5 anos. E é um sucesso, né? Em Valinhos, assim, eles chegaram muito bem, estão muito bem posicionados lá, ganharam o mercado. E eu acho que essa questão da força realmente da marca, a força da rede, está fazendo que realmente a gente esteja muito bem posicionado aqui no aqui na nossa região, né? Então, de lá para cá, a gente teve vários convites, inclusive, né, de clientes que a gente vendeu, por exemplo, imóvel aqui, que se mudou lá para Presidente Prudente. Eu quero levar a marca para lá também, eu quero abrir lá. E a hora que você senta para você conversar, você vê que não é essa a ideia. Você vê que a pessoa que pensa assim, puta, eu vou abrir uma franquia e vou colocar um gerente lá e vou deixar e quero... Cara, mas é outro jogo, entendeu? Pode ser que até Total. tenha modelos de franquia que é isso, contrata um gerente ali e deixa o negócio vai. Mas para o mercado imobiliário, o dono, o gestor tem que estar na operação, ele tem que estar junto, cara. Ele tem que estar junto fazendo o negócio acontecer, entendeu? Totalmente, cara. Ainda mais no de vocês. E o feedback antes da gente se conhecer e tudo mais, pra mim o de Valinhos era de vocês também. Olha aí. Até mesmo pelo que tem um pessoal lá, tudo mais, pelo que você conseguiu passar da essência da Eurico pra eles continuarem transmitindo ali na ponta. E, meu, isso é Exatamente. muito difícil, velho. Muito, A muito. gente falou com dezenas de franqueadores aqui, quantos já não fecharam, já não tiveram que pegar. Aqui na nossa cidade, mesmo, teve o caso do Agrobar lá, que abriu puto investimento Sim, e em menos sim, de um sim. ano o cara já, por causa disso daí, cortaram. Né? Um de Campinas que teve que assumir agora, inclusive, Exatamente. Né, pra poder... É isso aí. Mas a ideia é essa agora, é seguir nesse modelo, deu certo lá em Deu Valinhos. certo, o que acontece? Muito certo. Já tô indo agora pro 5º ano, né? A empresa lá. E o que acontece? Dentro do nosso modelo de negócio, todo o processo foi formatado ali, vários manuais de operação, enfim. A gente tem dois modelos, né? Que é o standard, que ou seja, a pessoa quer montar uma loja de rua, imobiliária de rua, uma estrutura ali, com corretores e tal. E tem o basic também, que é o cara que quer um cowork, trabalhar de casa, numa estrutura menor. E aí, em 2023, eu falei, meu, a gente precisa testar esse modelo. Quero testar esse modelo antes de realmente começar a comercializar. E a gente colocar isso em operação, né? Então, a gente abriu uma unidade de Jundiaí, dentro desse formato do Base. Já está indo agora para o segundo ano, então já rodou, já testou, funcionando. Validou tá MVP rodando. aí já. Exatamente. Então eu falei, meu, agora acho que está no momento da gente realmente começar essa parte de comercialização. O Basic, então, para entender, é um autônomo ali que ele leva a marca para aquela cidade e todo o know-how. E ele opera da casa dele ali, vamos dizer assim. Cowork, né? Ele precisa o mínimo possível, né? Ele tem uma estrutura pequena. Às vezes é ele, mais 2, 3 corretores, entendeu? Uma equipe mais enxuta. Já rola esse modelo? Existe? Já rola. Já rola? Tá rolando. Cara, que legal. Isso me lembra um cara grande que veio aqui. Até legal pra você depois dar uma olhada. O Márcio Leitão, né? Qual que é o nome da empresa? BMZ. BMZ. Maior franqueadora de vendedores autônomos de veículos do Brasil. Porque é isso, na verdade. Conheci os caras. Conheceu? Conheci. Pô, juntar vocês dois aqui, então os dois começaram a ficar Ele- irado. Eu procurei eles pra colocar em Vinhedo. Entendeu? Eu ia abrir a. Mas como investidor já. Como então. investidor, como Entendi. investidor. Só que aí já tinha, os caras. Eu procurei e falou, meu, já fechei com a pessoa. E aí os caras abriram, acho que na Imigrantes na época ali, né? Tinha um escritório deles na Imigrantes. Eu não sei. Mas porque o conceito é o mesmo, né? De ter uma Sim. pessoa, broker ali, né? Broker. Que trabalha sem um espaço físico, vamos dizer E assim. o cara usa o banco de dados também. É. Por exemplo, o cara pode vender imóvel até aqui em Vinhedo. Não sei se você faz assim, mas tipo, o cara de um dia às vezes tem um imóvel aqui de Vinhedo, ele consegue estar fazendo porque, cara, ele usa toda a sua plataforma, todo o seu know-how, seu sistema, seu CRM. Isso acontece muito. É isso que eu vejo realmente o grande diferencial, né? Quando você está dentro de uma rede,
né? E a gente fala isso. Hoje as empresas, na verdade, tem banco hoje comprando imobiliária, por quê? Né, o Santander comprou a P11 lá em São Paulo. Por quê? Banco de dados, informação, contato, né? Então, assim, essas grandes empresas estão olhando já, olham muito forte para isso, né? Essa questão de informação. Então, hoje a gente consegue realmente já fazer mais negócios. Por quê? Por conta justamente desse relacionamento, né? De cruzando informações. Então, tem muitas situações hoje, mais de 30% dos nossos negócios acontecem entre parceria, entre uma unidade e outra. Entendeu? Entre Vinhedo, entre Valinhos, entre Jundiaí, por quê? Porque tá dentro ali já, né? Eu tenho banco de dados, já tenho cliente, já tenho imóvel, então acaba agilizando, acelerando muito mais aí o processo. Cria um de venda. ecossistema. Então, é isso que eu ia perguntar para um corretor, então, que ele quer expandir uma cidade. É muito mais vantagem para ele entrar ali como um franqueado, né, no plano basic, Sim, sim. do que ele querer criar um negócio dele, prospectar clientes novos e descobrir como é que faz as coisas, né? Exatamente. Ele Porque- porque, assim, o cara- Em meses ele faz o que ele faria sozinho em anos ali. É isso. O cara, ele comprou ali Se com você. quiser, né? Porque Ele comprou a franquia ali, ele recebe todo o know-how, como tirar foto, tudo. Como é que funciona assim? Todo o know-how, a gente tem todos para tudo a gente tem que ter processo, né? Então, assim, tem o processo desenhado, toda a parte administrativa, financeira, comercial, o corretor, ele entra hoje na empresa, ele tem um manual, né? Eu lembro quando quando eu entrei nesse mercado como corretor, o que você tem aqui? Ó? Tem um celular, uma mesa, agora se vira, né? Não, então a gente Exato. olha muito para isso, né? O corretor hoje, ele é a cereja do bolo do nosso negócio. Então é a pessoa mais importante ali, é a central, é o corretor, né? Então a gente procura dar muito suporte para esse corretor, muito treinamento. Então é treinamento constante, toda semana tem treinamento na empresa. Tem todo o material desenhado, então assim, ele entrou, ele não vai ficar perdido, né? Tem muito corretor que entra na empresa e ele fica perdido. Por onde que eu começo? E agora? O que é um negócio, né? Como que eu faço uma proposta? Como que eu faço atendimento? Então, assim, tem tudo isso desenhado ali dentro ali do manual que ele pega, ele recebe, ele vai ficar uns 30 dias ali estudando aquele material, né? Absorvendo aquilo, entendendo a cultura da empresa. Isso é muito forte, a gente procura olhar muito para isso, questão de cultura, né? totalmente. E cultura, vocês sabem, né? Cultura, o que que é cultura, na verdade? Cultura é como que a empresa funciona sem você estar lá, Perfeito. né? Se o negócio, você saiu, pô, tô viajando uma semana, duas, o negócio, como que tá funcionando ali dentro? Se o negócio tá... Como que Valinhos performou tão bem sem você estar lá? Existe um Wagner só. exatamente. Cultura. Cultura. Conseguiu isso aí. transmitir muito bem para eles continuarem Essa é a dando- visão de cultura também seguimento. que eu levo. É o que acontece quando o chefe não tá. É isso aí. Né? Mas essa linha de treinamento e tal, para corretores, para um cara que compra ali, é franquia, posso falar assim, né? Sim, sim. Desse Modelo de franquia, desse né? modelo das franquias ali. Uhum. Qual que é o perfil ideal? O cara que seja corretor ou ele consegue estruturar um negócio para ele virar um empresário e menos corretor? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Ou qual que é o modelo ideal, assim, lá? Pro cara ser autônomo sozinho, que era a BMZ ia mais nessa pegada. O cara, ele sozinho e beleza, ele recebe todo o know-how, todos os manuais, toda a estrutura, muito mais fácil, com certeza. Ou o perfil é mais dele realmente empreender mais e criar um business Tipo, lá? facilitar. Não dá pra ele, na BMZ não dá pra ser investidor. Porque o cara É. tem que ser o autônomo. Então não dá pra ele querer comprar a franquia e botar a gente pra tocar. O modelo não funciona muito assim. Tem que ser um cara que vai estar ali também Qual que é o participando da perfil, operação. assim, que... Sim, sim, mas dentro tanto o Basic como o Standard, seja uma estrutura, o corretor que ele não quer hoje ele quer estar sozinho, talvez com mais 2, 3 pessoas, não quer uma estrutura grande, outra vez por questão de aporte financeiro não pode investir numa estrutura maior, mas ele precisa desse know-how. Ele precisa dessa estrutura, ele quer os manuais, ele quer a força da sistema, margem, isso o que eu ia ecossistema, falar. entendeu? Então ele quer essa velocidade de informação, o grupo o tempo todo falando de negócio, compartilhando informação. Então a gente vê a importância disso hoje, né? Pra mim Ter é realmente um o maior ecossistema. valor. Pra mim, tipo, de fora, assim, é o maior valor é esse. Treinamento, por curiosidade, tipo, o que eu vi que vocês fazem presencial e tudo mais, pra esse pessoal que vai entrar, tá entrando Jundiaí franquia e tudo mais, também participa, também tem acesso a isso. Também tem acesso. Então tá, vamos dizer assim, tá junto do grupo. Tá junto do grupo, é isso. Tá Esse conectado é um com o dos grupo maiores. todo. Coco Bambu que vocês fazem direto, né? A gente tá sempre aí procurando. Irado. E me fala, como é que tá? Legal, vocês estão com foco nisso, agora então vocês vão botar atração nessa comercialização desse modelo de negócio. Mas como é que tá hoje a Eurico? Passa um panorama assim, a Eurico hoje é o quê?
Tá. Eurico, hoje a gente tá com a unidade aqui em Vinhedo, Valinhos e Jundiaí, né? A estrutura tá crescendo. A gente hoje aqui em Vinhedo, nós somos a maior vitrine do mercado imobiliário de Vinhedo. Se você procurar hoje aí, você não acha um site na cidade que tenha a quantidade, o volume de imóveis que nós temos. Então número um. são mais de 5.500 imóveis ali cadastrados, ou seja, o cliente às vezes ele não precisa ficar procurando ideia, não, tá tudo ali. Então a gente tem uma base realmente e essa preocupação o tempo todo de ter imóveis atualizados, com valores atualizados, se está disponível ou não. Então a gente tem um departamento para isso, para poder atualizar essa carteira o tempo todo. É que mais Então, tem imóveis em Vinhedo, número 1. É número 1. Igual outdoor. Só vou pôr um adendo no que você falou. A minha amiga veio aqui. Já viu outdoor, então. Não, lógico que eu já vi outdoor. E a minha amiga veio aqui, pra você entender. A gente tava falando de imóvel, um casal de amigos, eles estão procurando imóvel. Aí eu falei, pô, dá um toque na Eurico, nosso parceiro lá. Eurico! Ela falou assim, meu, todos os terrenos que a gente viu tem placa do Eurico. Eu falei, será que é uma pessoa esse Eurico? Juro por Deus que eu falei pra você no começo, cara. Então, tá mais que vai dar. Eu falei, pô, os caras são parceiro nosso, eles são bons no negócio. Você pensou em vender o terreno, já tem placa da Eurico lá. Ela falou, meu, todos que a gente viu que mais tinha Eurico, inclusive eles estão em contato com um dos seus corretores já. Ah, legal. É um casal de amigos aí que estão querendo comprar o próprio terreno. O time de corretores, lá, o time comercial realmente o pessoal é fantástico, é muito agressivo. Então, é isso que eu ia O perguntar, pessoal como é que- o tempo todo não para. Mas você pode contar, né? Qual que é o segredo pra ter tanto imóvel assim, como é que tá tão rápido? Como é que tá a estrutura para administrar tudo isso? 5.500 imóveis, cara. Imagina tanto de lead que não cai, né? Como é que vocês... Quantas pessoas, como é que vocês fizeram para dar Legal. conta? Boa pergunta, porque lógico, né? Às vezes essa estrutura que a gente consegue proporcionar hoje para os corretores não vem assim da noite para o dia e às vezes não vai ser qualquer imobiliária, toda imobiliária que vai conseguir ter uma estrutura como essa. Mas hoje essa preocupação dessa velocidade de atendimento é prioridade, né? Então entrou o cliente, entrou o lead, tem que ser atendido o mais rápido possível. Lógico, quando a gente chegou a implantar time de SDR dentro da empresa para poder qualificar os closer ali, que são os próprios corretores, né? Ter essa separação. Mas hoje, a velocidade, né? Essa urgência de atendimento rápido, tá cada dia que passa aumentando mais, né? As pessoas mandam a mensagem ali, 30 segundos, um minuto, já imediatismo. Exato. Então hoje a gente, mais ou menos, acho que 1 ano e meio atrás, a gente implantou ferramentas de IA, ou seja, quando estava se falando ainda, começando a se falar, Já tava em IA lá. a gente já estava implantando dentro do escritório. A gente foi para São Paulo buscar uma startup lá que estava iniciando, a primeira do mercado imobiliário, totalmente voltada para o mercado imobiliário. E a gente já está já 1 ano e meio indo para 2 agora que a gente está rodando com eles. Agora que há 3 meses atrás que eles começaram a soltar isso para o mercado, então a gente já estava já 1 ano e meio aí já na frente, né, da concorrência e trazendo esse atendimento, essa agilidade, né? Então ajuda demais isso. Lógico, o nosso negócio é entender para atender, né? Primeiro a gente entende as dores do cliente, entende o que o cliente está buscando, para depois ir para um atendimento. Mas essas ferramentas hoje já ajudam demais. Ela nesse qualifica processo. o lead? Ela qualifica o lead. E é uma proposta muito humanizada, né? Muitos clientes, às vezes, mandam mensagem achando que é um humano que está conversando e... Nossa, nem imaginava. Minha esposa passou por isso. 10 horas da noite num sábado, ter alguém falando comigo, tá? Obrigado pela atenção. É muito humanizado mesmo. Há quase 1 ano atrás, ela falou, meu, tem que ver a IA do Eurico. Eu achei que era um funcionário, porque era... Sério, já chegou Há 1 ano atrás, depois legal. ela vai falar, há 1 ano e pouco atrás, que era naquele começo que as IAs ali, você mandava você já sabia que era IA e já dava aquela... Muito robótico, né? Exato. Automático ali. Selecione 1, 2, 3. Agora eu sei, então você tirou de uma startup lá em São Paulo. Teve que buscar. Você tinha A gente comentado tem que estar comigo. antenado, né? Voltando à questão da busca por inovação, tecnologia e Sempre. atrás o tempo todo, isso inovando. A última vez que a gente conversou aqui, que tinha só uma mesa aqui, que você veio na Robra, Sim. você comentou disso aí, cara. E era um negócio meio ainda... um projeto ali. Meio futurista aí, Eu ia falar isso, meio futurista, que você comentou comigo. Falei, nossa, as coisas aí... E mandar áudio, né, também, sim, né? sim. Identificar Isso aí. áudio, umas paradas assim. Mas, cara, depois disso daí, como é que funciona? Você tem uma média de quantos leads caem lá, assim, por dia? Um número muito absurdo? Como é que funciona essa estrutura? Por que eu tô te perguntando?
Porque é muito processo de imobiliária, né? É contrato pra lá, contrato pra cá, contrato de administração, contrato de sei lá o quê. Manter isso numa Banco, correspondente orquestra ali. bancário, isso, aquilo. Nossa, nem imagino. Como é que é o time? É muita gente, muito lead que cai, se tiver esses dados assim. É muito, é um volume assim bem agressivo, tanto que os corretores não tinham condições nenhuma, Humanamente, eu ia falar isso. humanamente falando, de dar conta, né? Às vezes a maioria das imobiliárias hoje, isso que eu falei, né? Às vezes quando não tem essa estrutura ainda, é normal, cada um vai jogar com o jogo que dá para jogar ali. Mas quando você não tem essa estrutura, o corretor geralmente o cliente preencheu um formulário lá, já vai cair pro corretor. Né? E às vezes esse lead vem ainda, puta, não está qualificado, o cliente está no início de jornada, não é que não tem o potencial de compra que não tem interesse, mas é o início, é a jornada do cliente. A gente tem que entender isso, né? Cada um na sua jornada. Então, precisa realmente, né? Hoje a gente tem esse departamento para qualificar. Então, o corretor ele recebe realmente o lead, não é mais o lead, ele já recebe o atendimento. É diferente, né? O lead é o cara que levantou a mão lá, preencheu o formulário e tal, mas hoje na Eurico Imóveis ele recebe não o lead, ele recebe o atendimento. Já passou por uma qualificação, o cliente já selecionou alguma coisa, o SDR ou IA já encaminhou algumas opções, às vezes já fez uma simulação, a própria IA já faz uma simulação para esse cliente, já sanou as dúvidas dele em relação à garantia locatícia, o processo de financiamento. Depois de sanado tudo isso, aí sim vai cair para um corretor. Então, esse lead já vem muito mais preparado. O corretor, que delícia, hein? Imagina. E Lead quente, né? Que é o que ele quer. Isso aí. E o corretor tem que estar preparado para isso. É isso, né? O corretor tem que estar com o cliente ali, atendimento e focado em fazer negócio, focado em fazer o gol. E você falou que o corretor, cara, é a cereja do bolo do negócio de vocês, né? E não precisa nem explicar muito por quê. É o cara que faz o fechamento da parada, né? Faz o atendimento ali. Ele tem que estar amparado, ele tem que ter essa... a preocupação do cara é atendimento, trazer uma excelência no atendimento e depois ele saber que ele tem uma estrutura por trás, né? Chegou a fase de proposta, negociação, vai ter uma equipe, um gerente, alguém que vai estar cuidando para ele ali junto com ele. Essa parte depois de contrato ele sai de cena, né? Porque aí é um outro departamento de administração, seja de contrato de compra e venda, de locação, enfim. Tem um departamento ali, um back-office depois para poder ajudar esse corretor, né? E aí, então, ele já consegue pensar no próximo cliente. No próximo, exatamente. Né? Exatamente. Vira uma esteira, né? Passou para lá o processo, ele, opa, já pega outro aqui, né? Isso é muito legal. E ele é a cereja do bolo e é um vendedor, né? Não deixa de ser um baita vendedor. E assim, eu queria que você falasse as características de um bom vendedor de imóvel, cara. O que você vê, assim, dos que você já trabalhou, você, a Viviane também, como corretores que ainda atuam, né? Estão na linha de frente ali. Mas o que você vê que são características que fazem ser um vendedor de sucesso nesse segmento? Eu acho que a primeira coisa é o cara ter ganância. Ter fome de querer melhorar a vida dele, a vida da família dele. A ganância que eu falo, essa ganância boa, sabe? Ambição, saudável, né? Aquela ambição. Essa ambição boa, né? Não a ambição de querer atropelar as pessoas, não é isso. É de querer melhorar. Ele tem que ter isso com ele, cara. Tem pessoas que não tem isso. Não tem mesmo, né? Tudo bem e tal. E vai empurrando com a barriga, mas o cara tem que ter pro vendedor também, o cara tem que ter essa sede. Tem que ter essa fome aí. De querer fazer negócio, de querer se conectar. Tem que ser o cara de network, o cara que gosta de se conectar o tempo todo, de criar relacionamento. Tem que ter um perfil desse. Ele tem que saber que ele é, realmente, como eu falei aqui, ele é um microempresário dentro de uma empresa ali, né? E ele depende dos negócios dele 100% para que ele possa prosperar. Né? Então ele tem essa estrutura da empresa, sim, né? Mas ele tem que ter essa ambição boa aí, cara, essa vontade de querer melhorar o tempo todo. E tem que ter muita disciplina. Muita disciplina. Porque é o que a gente fala, né? A disciplina, ela come a motivação no café da manhã, né? E é fato. Às vezes o corretor ali, ele pode estar motivado, sair de casa, nossa, eu vou fazer negócio hoje, vou fazer 20 ligações, tal, vou para cima, mas dependendo quem sentar do lado dele de manhã, essa motivação vai embora, porque aí o cara vai começar a falar de problema de casa, de começar a reclamar do mercado, da economia, só história e vamos triste, ali, só história triste, vamos ali para fumar um cigarro, daqui a pouco, aquela motivação vai embora. Por quê? Porque o cara não é disciplinado.
Então, o primeiro ponto, segundo ponto é ser disciplinado. Muita disciplina, né? Porque senão você acaba desfocando aí, né? O dia a dia. E, cara, é legal isso, eu concordo 100%, cara, muito interessante. E vocês ali, vocês lidam com vários nichos, né? Vocês têm ali um código de investimento, alguma coisa assim que, cara, nesse mercado impacta muito, depende com quem você tá lidando. Mas vocês têm, assim, um manual que vocês orientam, tem alguma coisa nesse sentido? Porque ali eu vejo a galera tá sempre na... Ou é só o exemplo que arrasta? Fica a Isso pergunta, né? Isso é importante, a questão do exemplo arrastar, mas a gente tem sim um código de investimento, dress code lá. Então a galera, quando já entra na empresa, a gente já entrega o manual ali. Olha, uma das coisas que está dentro do manual do corretor é o código de investimento. Isso é importantíssimo. Porque assim, né? Eu vejo hoje, né, essa questão do mercado imobiliário. A gente, se parar para pensar, cara, a gente ainda é bebê comparado se a gente olhar o mercado aí fora. Se a gente for para os Estados Unidos, Europa, né, a gente acho que tem muita coisa para melhorar no nosso mercado. Eu vejo um baita potencial, tem muita gente boa aí procurando melhorar, sim. Tem muita gente boa, principalmente na nossa cidade, que também tem uma galera fera também aí, muito boa. Mas, infelizmente, tem muita gente que acaba prejudicando o mercado, né? E eu vejo isso, assim, eu acho que por questão hoje da nossa categoria, a questão do Cresce, né? Eu acho que deveria restringir um pouco mais, colocar algumas portas maiores aí de entrada, dificultar um pouco a questão de entrada, porque Total. eu falo assim, em relação à capacitação mesmo, sabe? Às vezes o cara vai lá, faz um curso aí de 1 ano, poderia ser, sabe, um curso talvez uma duração um pouco maior, mais preparação, capacitação, entendeu? Porque a gente vê aí fora, se a gente comparar, né, a questão aí nos Estados Unidos, o corretor lá ele é muito valorizado, muito respeitado. É a mesma coisa, o mesmo respeito que vai ter com um médico, um advogado, vai ser o corretor de imóveis, entendeu? Mas infelizmente isso aqui ainda no Brasil ainda não é assim. Então, assim, eu acredito que a gente quer contribuir com isso. Qual que é o propósito da Eurico Imóveis? Contribuir com isso, para melhorar o nosso mercado como um todo, né? Então, acho que a gente tem muita coisa a melhorar e a gente quer contribuir com isso, né? Se a gente olhar aí o mercado lá fora, principalmente essa questão, né? Voltando um pouquinho essa questão de franquia. Cara, é impressionante. Mas eu até peguei alguns dados aqui, eu até abri aqui para vocês rapidinho, que tá dentro justamente do Cofesse Cresce. Se você entrar hoje lá no Cofesse Cresce, olha só que loucura. De 50 mil imobiliárias, ou seja, apenas 846 são unidades de franquia. Ou seja, isso representa Menos de 2%. menos de 2%, 1,70%. Já em Portugal, de 8.200 imobiliárias, 1.034 é dentro do modelo de franquia, 12,5%. Nos Estados Unidos, olha que loucura, de 106 mil imobiliárias, 24 mil está dentro de um modelo de franquia, 23%. Então, ou seja, quando eu falo que a gente realmente tem muita coisa para acontecer dentro desse nosso mercado aqui no Brasil, eu vejo assim uma área enorme de oportunidade dentro desse negócio de Podemos franquia. começar a anunciar a franquia, então? Podemos começar a anunciar Cara, franquia. que oceano lindo, velho. É um... Não, e é um baita mercado que você falou Me lembrou até do parceiro nosso que veio aqui da Miura Investimentos. Ele tem 2 bi em custódia, tem 6 escritórios. Veio recentemente com a gente e, cara, ele comentou algo. Comentou não, né? A gente tava falando assim da parte de assessor de investimento também. Que, tipo, por não ter tanta dificuldade às vezes, acaba deixando o mercado... parecer que o mercado é um mercado fácil e para quem realmente tá ali sério, pô, acaba complicando, né? Porque aí entra aquelas pessoas ali que faz, ou fica um ano e pouco estudando, faz um pouco mais ou menos e acaba denegrindo um pouco o mercado, que quem tá ali, cara, você tá quase 20 anos nesse mercado, Sim. né? E é mais nessa linha que você tava falando? Também, assim, tipo, a gente levar mais a sério, porque eu vejo isso também. Pra mim, corretor é uma profissão. E quem às vezes eu vejo, tem alguns exemplos que, né, tenho tal coisa e sou corretor. Eu não conheço uma pessoa que faz isso e tem sucesso. Porque não foca. No meu ponto de vista, entendeu? Tipo, não leva isso a sério. Cara,
Você vendeu um ele é galpão no corretor primeiro ou mês. está, né? Corretor, né? Tipo, ele tá realmente... Isso Exatamente, acontece. Já entendeu? vi também gente que, pô, perdi, vou virar corretor. Tipo, né? isso pra mim Uma é foda nesse transição de mercado, exato. né? É. Eu vou fazer isso enquanto eu não volto pro mercado, aparece uma melhor oportunidade. Então, realmente, a gente vê que é comprometimento, né? Hoje, a gente vê que realmente os que têm mais resultado hoje dentro da nossa operação, dentro das unidades, é aquele que está muito mais comprometido, que respira o negócio, né? Leva Quem uma profissão, respira o negócio 100%. tem que levar com muita seriedade, muito compromisso, muita disciplina, né? De chegar geralmente é o primeiro que sai, é o último a sair. Entendeu? O primeiro que chega, o último a sair do escritório. Então, assim, é foco total, meu. Ô Wagner, sabe o que eu falo? Você falou isso daí agora, me veio uma coisa aqui. Se você quiser ou puder, claro, pode falar um número aí que um corretor seu já fez numa venda, pra motivar a galera? Claro. Eu tenho essa curiosidade. Quanto que dá pra fazer ali, Não, né? um corretor no imóvel que vendeu ali pra galera, às vezes fala, cara, eu ganhei isso em 3 anos. Começa a pensar aí, porque é um baita futuro promissor, até pras franquias. Sim. Né? Não, a gente já teve corretores, assim, a gente tá, lógico, né? A gente tá numa região que ela é privilegiada também, né? Tava agora no evento em São Paulo aí, e tinha donos de imobiliárias de todo lugar do Brasil, você imaginar. Roraima, para todo canto, Maringá, daí vai, para todo canto. E no estado de São Paulo mesmo tinha só 2, 3 empresas, o resto tudo espalhado pelo Brasil. E às vezes você vê que tem ticket médio bem abaixo do nosso aqui, né? Imobiliárias lá, que é onde o que mais gira são imóveis de 500 mil, 400 mil. A gente está numa região privilegiada por conta disso. Então hoje a gente tem mais de 40 condomínios aqui só em Vinhedo, né? Se a gente contar aqui Valinhos, né? Nessa região aqui, Louveira, Jundiaí. Então assim, o ticket médio aqui já é em torno de casas em condomínio, qualquer casa em condomínio hoje aí 1.300.000, 1.500.000. Ticket médio. É. Os corretores devem ter olhado pra você e falar, ó, vou mudar pra essa região. Então, assim, hoje, a comissão hoje na venda é 6%, né? 6%, então você coloca aí, hoje qualquer imóvel aí de 1.500.000 aí, estamos falando em torno de 90 mil reais de comissão. Eu já vi várias vezes corretores dentro da operação ganhando aí 80, 90 mil reais na negociação, na venda. 90 mil reais. E isso vai pro corretor. Pro corretor. Lógico, tem a comissão da imobiliária e uma ponta dessa negociação aí em torno de 3% pro corretor. Porra, olha esse Bom. pau, você E o divide aí 5, vai, um exemplo, 4 pau por mês aí numa venda que o cara faz. E o corretor Sim, vive só sim. de variável. Só. Ele não tem fixo. Não tem fixo. Ele é um autônomo, né? Vamos dizer assim. 100% autônomo. Que eu acho, no meu ponto de vista até mesmo, entra totalmente assim na parte de gestão. É muito interessante você fazer isso, porque você tem um vendedor ali mesmo na ponta. Né? Porque aí às vezes o cara que tem um fixo e tudo mais, ele é um pouco acomodado, ele acaba não se policiando muito em fazer a máquina girar. Sim. Pra mim, vendedor tem que vender, cara, não adianta. E é isso. E ele tem que ter, a gente, como empresa, né? Tem que procurar dessa estrutura para eles também, até nessa questão da parte financeira, de poder ajudar a orientar. Às vezes o cara pega 90 mil de comissão e acaba deslumbrando, né? Pô, eu vou pra Disney... Vou comprar uma BM já, né? Vou Primeiro. comprar uma BM. Então, assim, de ter essa estrutura para que ele possa entender também de finanças ali dentro, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou reservar uma parte aqui, eu vou reinvestir, talvez em mim mesmo, né? Talvez criar campanha para impulsionar a minha rede social, né? A questão do dress code, vou investir em mim como profissional, né? Então, Faz assim, parte. faz parte. Então, tem muitos que acabam deslumbrando aí e não pensam em voltar isso para ele mesmo, E né? até porque não necessariamente vai cair uma venda dessa todo mês. É um trabalho de Exatamente. construção, né? Como se fosse uma empresa, né? Exato. Tem empresas que não fatura exatamente todo mês ali aquela... Exato. Então, assim, eu tenho que ter um caixa para isso, né? Quando não vender, como é que vai ser? E é uma jornada do cliente um pouco mais longa. Não é uma Germânia que o cara vem aqui, escolheu a dele, compra e leva, né? A jornada alto, de né? compra do cara é o quê? Qual que é o prazo do cara começar a ver imóvel e ele fechar a compra? Geralmente 6 meses. 6 meses? 6 meses, uma jornada de compra hoje dentro do mercado imobiliário. Então, 6 meses. se o cara não tá preparado, se o corretor não tá organizado, né? Sim. Ele não consegue pôr o suficiente pra Não. dentro, né? E tipo, mano, isso entra numa parte, vamos dizer assim, do nosso país, né, velho? Educação financeira. Tipo, que legal, vocês atingem uma parte aí também que muita gente, quando você não vê de história de jogador, isso, aquilo que fica milionário, esse cara não tem cabeça. Do Sim. que entra, sai, entendeu? E tipo,
Pô, então esse suporte vocês também dão lá dentro. Sim, sim. Pra corretor e também pra parte dos futuros franqueados, vamos dizer assim. É isso aí. Pode puxar um pouquinho mais ele, fica aí mesmo, puxa o microfone pra você fica ficar à assim. vontade. Isso. E eu queria que você comentasse, ô Wagner, também, cara, o cenário atual hoje do mercado imobiliário. Não só aqui em Vinhedo, a gente tá numa bolha, né? Também, mas eu acho que chega um pouco afeta. Mas como é que tá o mercado hoje imobiliário, o cenário atual, assim? Tá quente, tá frio? Qual que é a perspectiva para os próximos anos? Tipo, taxa Selic lá em cima, isso tá afetando os financiamentos? Como é que tá? Essa questão da Selic hoje, a gente chegou agora, teve até aumento agora recente de novo aí, né? Tá de olho em um, tudo, né? Mais um. Mas se a gente olhar isso em questão de inflação e tudo mais, ainda a gente vê uma grande oportunidade dentro do mercado, né? Tem pessoas que realmente é questão de perfil. Pra você ter uma ideia, a gente acabou de fazer negociação aonde investidor de fora investiu 4 milhões em casa para deixar para locação aqui. Aí você fala, puta, essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha, se for pensar em questões de número. Mas quando a gente fala de imóvel, a gente tem que pensar também na questão da segurança de patrimônio, né? Exato. Imóvel é moeda forte, né? Então é a pessoa que pensa na segurança patrimonial ali. Ele tem, não quero passar por uma situação como aconteceu lá atrás em 91, uma situação de plano Collor da vida. Eu sei que eu tenho um imóvel ali, um patrimônio está resguardado, está me gerando receita. Então, mas se a gente olhar hoje realmente para a questão da taxa de juros, o que está acontecendo muito hoje, está mais alavancado, são os imóveis de lançamento. Imóvel de lançamento na planta, porque a pessoa dá uma entrada ali, vai pagando parcela durante o fluxo de obra. Então isso tá em alta agora nesse momento. Tá alavancando bastante. Eu quero saber das Mais do que oportunidades, imóveis. viu? Depois você me passa. Mas, cara, Passa aí o que você tem de lançamento também, que o Eurico tá cuidando aqui na região, e aproveita pra fazer o jabá já. e isso, cara, é interessante porque, assim, o cara ali hoje, eu fiz bastante já essa conta. Um aluguel, em média, dá 0,5% do valor do 0,5%, imóvel, né? sim. Investido. Se você investe isso hoje numa taxa Selic a quase 15%, daí dá mais de 1% ao mês. Financeiramente, o cara que faz conta, é atrativo ele investir até na poupança, hoje CDB, o que for, né? Mas aí entra essa questão que você falou. Só que nessa parte aí, me fala se é verdade ou não, tá? Boatos que eu ouvi assim, que hoje o financiamento de imóvel tá mais complexo porque a Caixa e tal não tem tanta verba mais para liberar. Isso afeta o negócio de vocês ou não? E se é verdade isso que eu ouvi, tá? É que hoje se a gente olhar para a questão de caixa, sim, né? Só que o brasileiro ainda essa mentalidade de que a Caixa às vezes é o melhor banco para poder financiar tal, por questão de taxa de juros. Só que a gente tem que olhar o contexto também, né? Por várias situações a gente já pegou financiamento do cliente e fala, não, quero com a Caixa porque a taxa é melhor, tal, a parcela ali é a menor parcela, mas a hora que você coloca isso, leva para os outros bancos, você vê que no final ali do financiamento o montante que ele vai pagar é menor do que um financiamento junto com a Caixa. Por quê? O serviço da Caixa hoje, você vai ter que aderir a vários produtos lá, principalmente a questão de seguro, né? São produtos que os outros bancos não te obrigam a fechar, né? Então, o financiamento com a Caixa aparentemente parece ser o mais interessante, mas na verdade nem sempre. Então Entendi. tem que analisar realmente. É que tem Minha Casa Minha Vida também, né? Eu acho que é bem famoso por causa disso também. Casa Minha Vida, Porque o sim. pessoal que tem um ticket maior, pelo que eu conversei, às vezes já procura outras maneiras, tem outras formas. E muitos também acreditam que a questão da FGTS, não, eu tenho FGTS, eu tenho que financiar com a Caixa. Isso Meio que é também, obrigado, Isso também não é verdade, né? O FGTS é seu lá, então você pode Explica pra galera aí, usar ele com qualquer banco. Então, até os bancos digitais, seja um Iter da vida, qualquer banco. Eu acho que isso é muito cultural, cara. É cultural. Eu acredito que isso é muito cultural. Eu vejo meus pais, às vezes, o que o pessoal falando, é meio que isso porque todo mundo faz e tal. Mas hoje mudou muito, né? De alguns anos pra cá, essa entrada dos bancos digitais, principalmente, cara, veio pra mim, pra acelerar muita coisa aí. Então, mas eu vejo que assim, o mercado, minha visão de fora, né? É igual todos, né? É bem cíclico, né? Tem hora que aquece pra caramba, tem hora que fica mais morno e tal, e hora que aquece. Hoje tá como, assim, de modo geral? Eu vejo que locação aqui na nossa região, né? E igual eu falei, a gente tá numa bolha, né? É um negócio que gira muito rápido. Você vê um negócio ali pra locação, amanhã não tá mais, né? E venda também, mas no macro, assim, você vê que, tipo, pô, a galera tá investindo de fato em imóvel ainda? Ou mesmo com essa taxa alta, tá rolando isso? Tá rolando. O que acontece? Eu vejo o mercado imobiliário da seguinte forma. Essa oscilação
pessoa que enxerga a oportunidade, só que ele tá em alta lá em cima, né? Mas quando ele tá embaixo também tem oportunidade, né? É a pessoa que, se ele saiu de uma locação, vou pegar um exemplo aqui da locação. Se ele saiu de um imóvel que estava alocado por de 8 mil, 10 mil reais, e agora ele precisa reduzir o padrão dele, ou seja, gerou uma oportunidade. Você concorda comigo? Esse imóvel que agora que vai alocar de 5 foi alocado, movimentou o mercado. Movimentou o mercado. No inverso também é verdadeiro. Então a situação, às vezes, quando o mercado está ruim, gera demanda, porque a pessoa precisa vender, às vezes ela precisa fazer uma permuta, colocar no negócio. Então, assim, acaba movimentando o mercado. Né? Principalmente, às vezes, quando gera também mudanças de comportamento, como, por exemplo, a pandemia. Nossa, teve muitas situações, assim, de corretores que eu vi, por exemplo, que saiu do mercado nesse momento. Assim que surgiu a pandemia, no mês de março, ali, abril, muitos se assustaram. Falou, o que eu vou fazer da vida agora? Agora não tem como vender, ninguém vai comprar. O que aconteceu? A gente teve o maior movimento no mercado imobiliário foi no período da pandemia. Por quê? Comportamento. Foi realmente, você Mudança tem de esse dado, tipo, comportamento. foi um dos momentos que mais aqueceu esse mercado? Mas aqueceu nos últimos Que nos últimos legal, 14 cara. anos. Cara, foi loucura. Loucura, assim, de pessoas. Por quê? Mudança de comportamento. É o cara que estava dentro de um apartamento lá em São Paulo, por exemplo, lá em Curitiba, e agora é home office, tá trancado ali com família, com criança. Ah, não, eu vou pro interior, eu vou para uma casa de condomínio, que tem quintal. Se é para trabalhar, eu vou trabalhar numa casa. Então, assim, e mudou, movimentou o mercado, né? Isso que você falou de alto e baixo faz total, porque, cara, Tem igual eu todo, sempre cara. falo, o dinheiro ele nunca some, ele só muda de Só mão. muda de mão, exatamente. Então, tipo, é você tá antenado, tudo, e o que você falou, até falando pros gurus da internet aí, que eu já discuti, e até legal, a gente, muitos anos atrás, eu lembro na época da compra do primeiro imóvel, que eu fui pesando o Vini mais cético, mais de calcular tudo, aí chegou uma hora que pra mim, assim, cara, eu sempre trago pro meu mundo. Entendeu? E uma vez eu falando com um amigo na praia também, ele, não, tudo mais, já tinha comprado um imóvel, ele, não, mas, né, ele investe, tem grana, isso, aquilo. Eu falei, mano, já ouviu falar de sonho? Meu sonho era ter minha casa. Entendeu? Então, tipo assim, eu sei, eu também invisto, eu também tenho ação, também tenho bolso, tudo, mas, cara, pra mim, isso não tem preço. Entendeu? Que seja, às vezes, você não tem condição, faz minha casa, minha vida, uma hora você paga. A história dos meus pais foi muito assim. Então, tipo assim, pô, hoje eles têm mais que um imóvel. Então, eu acho muito legal essa parte, por isso que você falando de quando você comprou, eu fiquei, né, e tenho certeza que não é só porque você tem imobiliária, mas era algo que você tinha ali que você fez, então, tipo, o que eu levo pra mim, até pra galera, cara, veja as coisas da internet, mas leva sempre pro seu mundo. Né? Isso aí. Tipo, faz o que faz sentido pra você, às vezes pro seu bolso, pro seu financeiro. E quem compra terra não é. Mas Isso Não pra né? mim não terra, tem. terra é sempre terra, né? Cara, Terra é pô, sempre terra. E exato. o americano tem muito essa cultura, né? Da questão do imóvel e tal. O brasileiro ainda, ele vai pagar o aluguel, né? Então, assim, às vezes ele tá pagando aluguel, só que ele não esquece que ele tá pagando a parcela do financiamento do proprietário do imóvel. Sim. Então, Exatamente. Não, mas você falou uma coisa que é isso, na minha cabeça é bem isso, é a diferença de sonho e investimento. Né? Se o cara tem sonho, você não mede preço. Né? Você não quer saber de Isso aí. retorno, é sonho. Acabou, entendeu? Mas o que eu gosto é isso, investir e também ter a casa. Né? Mas você, Wagner, pessoalmente, o seu dinheiro, você hoje, na sua oportunidade, não é porque você tem imobiliária, pessoa física, pessoa física. Você investe mais em imóveis ou você investe em algum outro tipo de negócio, assim? Ou em ações, o que hoje, assim, maior parte do seu patrimônio, assim? hoje tá 90% imóveis. 90% imóveis. Lógico que tem alguma coisinha lá, a gente Tem que poder diversificar entender um pouco, né? diversificar um pouco isso, mas 90% imóveis. E a gente Aluguel mais? aluguel, locação. A gente foi para um mercado um pouco assim, há um tempo atrás, a partir de construção de prédio comercial, galpão, fizemos alguns aí. Casa também, hoje, graças a Deus, tem a oportunidade de ter algumas casas aí alugada também, locada, né? Tipo, Parabéns, foi irmão, investindo durante esse tempo aí. Então, mais imóveis do que investimento. E fundo imobiliário, você... A galera confronta às vezes com isso, com você, assim? Isso aí é o tempo todo, essa vida. Porque eu gosto bastante de fundo imobiliário também, mas eu gosto de imóvel porque é algo que tá sob a minha gestão, né? Diferente do fundo que alguém lá tocando, Sei, né? sei. Não, isso aí é engraçado que eu tenho um amigo que ele vem nessa questão do fundo imobiliário e tal. Eu falei, pô, que legal, cara, bacana. Agora vamos lá, vou fazer uma conta rápida com você aqui. Eu peguei para ele um exemplo de um apartamento que tinha acabado de comprar na planta, ali como investidor ali, tinha pago 230 mil nesse apartamento. Beleza. Eu vendi esse apartamento 11 meses depois
por 350. Aí ele falou, beleza, se eu tivesse 230 mil ia me render tanto a 1% que seja a melhor aplicação aí, Bem aplicado, né? Bem bem aplicado. aplicado, tá, ok. Mas você teria a valorização desse imóvel? A questão é a aplicação, mas muita gente esquece de olhar a valorização que esse imóvel tem. Não é só olhar a questão do rendimento do 0,6%, 0,5%, mas é a valorização. Já tive imóveis que eu comprei e paguei 600 mil, agora imóvel meu que tá valendo 1.500.000. Imóvel que eu comprei em 2022. Pouquíssimo Paguei tempo. 600 Recente, mil, isso que eu ia agora falar. valendo 1,5 milhão. Entendeu? Tá locado, tá alugado esse imóvel. Tá gerando uma receita. Que se eu pegar 1,5 milhão Ou e seja, colocar na aplicação, não vai dar o rendimento que tá me dando do aluguel. Ok, tá tudo bem. o mensal. O mensal, só que é a valorização. Quando você liquidar isso daí, É o total cash, né? O final do dia ali, quanto que tem tudo eu sou somado. dessa Né? linha também, eu sou dessa linha também. Não, e é legal isso, cara, porque realmente, né, o imóvel, a hora que, e assim, querendo ou não, um ambiente de segurança que você tem a valorização, você tá pingando até agora rendimento. Se você precisar, você vende, pegou o rendimento e a grana valorizada. A grana valorizada, é. Perfeito. Que legal, cara. Mas você faz isso sua pessoa física, vocês fazem como Eurico? A Eurico tem também imóveis dela, sim? Vocês vão Tem. pra essa linha? Tem. Na pessoa física e jurídica também. Interessante, cara. Porque aí você acompanha todas as nuances do mercado e você aproveita muita oportunididade, né? Sim. A gente teve situações Tudo é de negócio, lançamento. né, cara? Tudo é negócio. A gente já teve situações de lançamento e empreendimento que a gente entrou para trabalhar junto com os empreendedores, né, construtora, que a gente falou, a gente tem que ser o primeiro a acreditar no negócio. Então vamos lá, vamos separar 1 ou 2 unidades aqui, vamos investir, depois da gente... Cara, isso que eu falo, que é validação maior que essa. Você tá vendendo um negócio que você mesmo comprou. Não, é ótimo, né? Porque na hora que você vai estar com o cliente na mesa, você fala assim, eu comprei lá, tenho 2... É ótimo. Né? Exatamente, isso pra mim é onde mais arrasta, assim, que você vê a confiança que o cara... Exato, quanto o cara acredita ali no business também. Que foda, velho, que da hora. E você vê aqui o mercado interior, assim, como é que você tá vendo ele pros próximos anos? Porque tem o risco de saturar isso aqui? De lançamento, né? Mas eu acredito que é muito interessante sua visão, não tinha pensado nisso, que é, cara, se tem alguém desesperado querendo vender, alguém vai comprar e você tá no meio ali, de qualquer forma, né? Alguém tá apertado, vai vender, se alguém quer comprar, sempre vai ter imobiliária. Mas assim, como é que você vê aqui no interior? Pô, tá ficando apertado pra construção, novos lançamentos, nossa cidade aqui, as cidades vizinhas. Não dá pra abrir mais espaço, né? Como é que você enxerga isso, assim? Vinhedo ainda tem do seu limitador por questão do plano diretor. Né? O plano diretor ainda tem essa limitação, prédios até 4 pavimentos, né? Tá tendo mudança, que a legislação já está olhando para isso. Eu acredito que vai melhorar algo nesse sentido. Não vai chegar, lógico, a prédios muito altos, porque eu acho que também essa questão de olhando para Vinhedo, tá? Agora defendendo um pouco aqui Vinhedo, esquecendo um pouco assim a questão de mercado, rentabilidade, não. Pensando na questão de Vinhedo, cara, é maravilhoso chegar aqui, né? Em Vinhedo, você olhar a cidade, né? Eu já tive situações Cara, assim de amigo, parceiro, pô, mas você não quer que tenha um monte de prédio? Isso é bom pro mercado. Eu falei, cara, o mercado, mas será que realmente é? Porque assim, você olha para Vinhedo e isso agrega um valor. Já tive várias situações de cliente falar assim, isso aqui não é Brasil. Isso aqui é Europa, cara. Né? De você chegar, você avistar, você não vê aquele reação de prédio e tal. É maravilhoso, né? É o que a gente tem aqui, essa infraestrutura. Segura, pô, a gente é amigo de infância. Eu ia embora da casa dele de madrugada a pé. Tipo, esse conforto que a gente tem de estar 1 hora de São Paulo, não é assim, né, gente? Também tem que ficar esperto, não dá mais, tipo, a segurança que a gente tem e tudo mais. Eu sou apaixonado pela nossa cidade. Tipo, e é o que você falou, agora falando como morador, né? Legal, então pro mercado tá bom, mas também, no meu ponto de vista, tem que ter um certo controle pra não... Tem que ter. Não, pra não ter um como crescimento morador... desordenado, né, na cidade. Perfeito. Pra não ter um crescimento desordenado. Mas eu acho que tá crescendo, né? Eu juro, cheguei na cidade aqui, na época tinha 60 mil habitantes, agora tá com 84, 83 mil habitantes aí. Tá tendo um crescimento, a gente tá vendo isso, os poderes públicos também se movimentando em relação a isso, mas justamente essa preocupação dos poderes públicos hoje, eu acho que eu vejo isso, não ter um crescimento desordenado na cidade. Então, acho que é fantástico, tá com uma boa gestão aí em relação à parte da prefeitura. Agora, sim, essa questão do mercado em si, a gente vê que o crescimento de novos empreendimentos nos últimos 3 anos, cara, não para de crescer. Eu ia falar isso, tá Não saindo para de muito crescer, lançamento, crescer, muita cara. coisa. Não é só São Paulo, você vai em São Paulo,
um atrás do outro, tava a família agora, um monte de empreendimentos sendo lançado lá, condomínios fechados, prédios também, mas aqui no nosso entorno também. Se você olhar aqui a quantidade de empreendimentos que veio nos últimos 5 anos, é absurdo. O que vocês têm aí de lançamento? Se puder falar, claro, também. Que a Eurico tá, que tem coisa lançamento, tem coisa na planta aí pra quem quer. Tem coisa na planta, tem condomínios aí de terreno para quem está buscando aí empreendimento de terreno, condomínio fechado, apartamento também está saindo também, tem novidade chegando aqui no interior. Quero Então, isso aí. para quem está antenado aí buscando algo para empreender, para investir, é excelente oportunidade, cara. Porque é fato, é de 25 a 30%. Eu nunca comprei um apartamento, um imóvel, ou seja, um terreno, que eu não tive no final ali em torno de 30% de valorização. Perfeito. E, cara, eu acho interessante essa alavancagem em imóvel de planta, hoje em dia, né? Hoje é um negócio que você trabalha com o dinheiro do outro, né? Sim. E tem um mercado para isso. Mas lá em São Paulo, você comentou, tá verticalizando tudo, né? E hoje são 15 metros quadrados lá, né? Os Loucura. lofts, a parada que tá Tá fazendo. reduzindo o negócio ali. Os estúdios não para de bombar aí no Brasil, exato. né? E o que você vê disso aí? O que você acha, assim, desse mercado? Porque, cara, é um preço que, sei lá, 400 pau, 20 metros, 40 metros, depende da localização, 30 metros, Porque não né? tem mais espaço, né, É. bicho? Não É. tem aonde mais colocar. Em Vinhedo, eu vejo ainda assim. A gente tem muita indústria chegando aí, muita empresa forte, trazendo muita gente, né, muita mão de obra e precisa de moradia, precisa de espaço para esse pessoal. Estou com uma situação lá no escritório de uma empresa que os funcionários, o pessoal que está lá não quer ficar mais em hotel, né? Chega uma hora que então, um mês ali, 2, não dá. Então tem que já ter. Então hoje a gente já tem, inclusive, a gente teve reunião essa semana aí com o incorporador aqui da cidade para poder passar, né, esse feedback, né, essas situações que está acontecendo, essa demanda, essa procura, para esses caras já começassem a antenar isso. Falei, cara, vai procurar terreno, vai fazer estúdio, vai fazer kitnet, porque tá tendo um volume, a procura muito grande nesse sentido, entendeu? Para de olhar. Cara, às vezes você tá olhando só para ali apartamento de 3 dormitórios e concorrendo com 4, com 5, 10 construtoras na cidade, né? Começa a olhar para o mercado que ninguém tá olhando, né, meu? Então, eu acho que isso é legal. Então, acho que tá vindo bastante coisa por aí, cara. Kitnet pro interior? Kitnet. Cara, total, pô, o procura tá distrito. A gente ia pro distrito 10 anos atrás, lembra? Andar de skate, tudo mais. Vai hoje, cara, o distrito tá crescendo muito. Várias Caraca. empresas gigantes achei- que estão entrando na cidade e precisa ter espaço pessoal, Porque né? às vezes o cara tá aqui a semana toda e ele vai embora pra casa dele no final de semana, na sexta-feira, e ele fica a semana inteira em um hotel. O cara não quer isso. Cara, né? vai ser Então, loucura. tem essa possibilidade de ter um espaço Eu ali achei que eu não ia melhor, né? viver pra ver isso, pra ver estúdio em Vinhedo. Já tá rolando, né? Tem alguns já, né? tá. Mas é porque assim, ainda me remete, eu vim de São Paulo, ainda me remete Vinhedo, uma cidade de chácara, casa e tal, né? Me remete a isso, Chamar né? nós de roça? Não, pô, mas tranquilidade, você não imagina, né? Tipo, uma cidade, meus pais tiveram chácara em Itupeva durante muito tempo, vim pra cá porque era a chácara, vim pra interior pra ir pra chácara, pro sítio, né? E é difícil eu visualizar Vinhedo verticalizado. Não, Tem você- até McDonald's? Mas o que você falou é fantástico, isso, porque assim, há algum tempo atrás, né, era justamente isso. A pessoa, quando vinha para Vinhedo, o cara não queria sair de um apartamento lá em São Paulo, por exemplo, para vir aqui para comprar um apartamento. O cara quer ir para uma casa de condomínio, o cara quer, né, quer quintal, o cara quer uma chácara, o cara quer, né? Hoje a gente já tá vendo já uma procura grande para apartamentos, cara. E aí você vê que essa galera também vindo de fora procurar apartamentos, né? Então, uma demanda que a gente não tinha tão grande assim. Porque assim, o cara quer sair de São Paulo de qualquer jeito hoje, né? Ele quer paz do interior, né? E talvez Ele um quer paz. apartamento ele vai ter menos despesa, tal, isso, aquilo. Hoje não é mais a chácara ou o sítio ou espaço, é sair da loucura. É sair da loucura das grandes metrópoles aí, né? E o que você acha, Wagner, também, cara? A última pergunta que eu tenho aqui, que o papo tá bom, senão, ixi, vamos tomar uma outra Germânia aqui. Leilão, cara. Eu gosto muito disso, já estudei bastante, mas ainda não tive coragem de dar lance, não achei algo que valesse a pena e tal, assim, fiquei meio inseguro, mas vocês olham pra isso também ou não? Leilão, cara, eu já estudei um pouco sobre. Sendo bem sincero, nunca comprei imóvel de leilão. Tenho amigos que já comprou, que investiu nisso aí, ganhou dinheiro. Tem alguns que já perdeu também, tomou na cabeça aí. Então, é um mercado que, assim, que não tem muita propriedade para falar. Não quero entrar, não entro muito nesse mercado aí, Aham. entendeu?
Mas se quem tá fazendo tá conseguindo rentabilizar, se tá sendo bacana, eu acho É que você vê umas coisas meio loucas, assim, nesse mercado, é, né? De leilão, de 40%, 50% mais barato o imóvel, né? De internet também, né? Muito de internet. Como assim? Não, de leilão, tipo assim, eu vejo igual você falou dos amigos, né? Eu Uhum. também, eu conheço algumas pessoas que ativamente compram de leilão, mas eu tô falando, eu vejo muito de internet que eles prometem essas rentabilidades. Marçal, isso, aquilo, mas sim, eu tenho sim. gente que tá com imóvel de leilão há 8 anos e ainda não conseguiu Não, então, mas eu também, resolver. conheço gente que vive disso, entendeu? Compra Sim. imóvel de leilão de médio padrão, baixo padrão, dá 6 meses ali, reforma e vende, ganha grana. A recomendação disso aí é pesquisar muito, né? Vai procurar assessoria, vai procurar um advogado, procurar Boa. um corretor, uma mulher que entenda desse nicho de mercado, para você realmente tá resguardado ali, cara. Não vai se aventurar, não, porque às Exato. vezes você tá pegando tudo que você tem aí de patrimônio aí para poder fazer uma aquisição dessa e não tá resguardado, né? Acho que é importante. A segurança. E não lê, né? O brasileiro tem esse problema, porque o segredo do leilão é edital, né? Que geralmente tem lá uma puta dívida de condomínio, foi por isso que foi para leilão, o cara vê só o valor do imóvel, aí vai ver tem mais dívida, o valor da dívida é maior que o do imóvel, né? Exatamente. É umas situações que aconteceu com um amigo que depois ele foi ver que não foi tão vantajoso assim, entendeu? Por conta das várias dívidas que ele teve que assumir depois. Então, Brasil é foda. Não, se tá pra leilão, é que tem alguma coisa tem. Não, é costa, né? Porque você vê os valores, tá falando, lembrei, uma época eu queria comprar uma moto em leilão. Nossa, até fiz meu pai, era pequenininho, era menor de idade. Se meu pai me levar em leilão, tudo mais você via. Só que tinha um amigo dele só que era o famoso roleiro, é. entendeu? Mas já ganhou em dinheiro em alguns, já perdeu em outros e ainda não tive essa oportunidade. Mas é um negócio que dá vontade, né? Mas legal, o Wagner, eu queria só uma questão que eu acho legal. Vocês lidam com o sonho da galera no geral, né? A maioria hoje, como é que é ali? Procura Eurico mais para investimento ou mais realmente para. Qual que é o público ali mais? Investidor ou pessoa que quer casa própria? Hoje, vamos falar assim, 70-30. 70% é o cara que é a casa própria. Tá Que legal. buscando ali para moradia, Sonho, às mais vezes o o sonho sonho, ali. o primeiro imóvel. E tem algum mercado, algum desses dois, assim, que é melhor para vocês? Vocês preferem? Melhor não, os dois são bons, né? Mas que vocês preferem de trabalhar? Não, a gente prefere estar junto no sonho, ajudar as pessoas a realizar o sonho, a conquistar. Seja lá o imóvel, ele é o bem maior, né? Seja ali a primeira moradia, seja para investimento. Então, a gente procura fazer isso com muito comprometimento, com muita segurança, trazer muita segurança para o cliente na operação. Então, é isso, né? Procurar trazer esse respaldo jurídico, né? Muita conversa e trazer essa segurança, essa assessoria para o cliente, né? No final, no final das contas, é entender de gente, né? Entender de gente, Totalmente. entender a jornada do cliente, entender o momento dele e ajudar ele na realização desse sonho aí, desse projeto de vida. E vocês estão em tudo mesmo, né? Aqui, cara, em Vinhedo. Tem placa de Eurico pra todo lado, tá no podcast, tá aqui no Tudo é Negócio. E qual. Vocês atendem, tipo, vocês não têm um nicho certo, né? Porque assim, vocês estão desde o imóvel, eu vejo lá, tem uma casa, eu moro no centro, tem uma casinha ali no centro que vocês estão, e desde mansões ali nos condomínios. Isso é uma estratégia ou não? Assim, o que vier realmente vocês colocam pra dentro? A gente tem isso mais segmentado dentro da estrutura, né? De ter equipe, ter corretor que se especializou mais em um nicho, em um departamento, um que gosta, que atua mais hoje com locação, atua mais com auto, mas em relação à imobiliária, a gente está falando de serviços imobiliários. Então, o proprietário hoje que nos procura, que ele tem uma casa de 4, 5 milhões, e ele fala também que ele tem um apartamento de investimento de 400 mil que quer colocar para locação, a gente vai dar suporte para ele nesse sentido. Então, dar o suporte mesmo. Aí entra a parte estrutural e os processos, né? Exatamente. E vocês, Muito bom, vocês velho. tornam mais eficiente, né? Que a estrutura é a mesma, né? E a Eurico hoje, pegando um gancho essa questão de estrutura, né? No ano passado, a gente acabou indo para um outro play, que é a questão do seguro, a gente acabou falando, né? A gente abriu a Eurico Mas você tem que Seguros. voltar pra falar um podcast só pra falar do seguro, velho. Nem deu tempo. A gente abriu a Eurico Seguros, na verdade, para dar esse suporte para dentro da operação, né? Não só para aqui para a Vinhedo, mas também para o franqueado que já existe hoje, para os demais que vão vir. Então, a ideia é já ter essa operação interna, né? Então, a gente já tem essa estrutura da questão dos seguros, que é a parte de venda ali do produto imobiliário, né? Título de capitalização, seguro fiança, incêndio, enfim. Mas também hoje rentabiliza o franqueado no sentido de dele poder vender outros serviços.
Então hoje, por exemplo, o franqueado da Eurico, ele pode vender um auto, por exemplo, seguro de auto, Uma esteira de produtos. seguro de vida, Não, uma mas assim, esteira de produtos. Então, tá tudo dentro da operação hoje ali, né, do nosso modelo de negócio. aí você traciona também, né? Você ganha tempo ali, porque eu imagino, muitas vezes aluguel aqui na nossa região comercial é quase uma exigência que tenha um seguro. Sim. E aí você não precisa terceirizar, passar ali, você consegue sair tudo prontinho. Tudo pronto, agiliza o processo e rentabiliza o franqueado, porque ele também tem a rentabilidade em cima desse serviço. As duas pontas. As duas pontas. Isso é um baita negócio, cara, porque contrato de locação já tem, né? Tem que ter seguro, né? O cara você já oferece ali na Sim, cara do sim, cliente. sim. E esse proprietário, ele provavelmente vai ter no mínimo 1, 2 carros na garagem que vai precisar fazer um auto ali, vai precisar, uma cotação também. É bom de negócio. Aguinaldo, tem alguma coisa, cara, que você quer mandar, algum recado? Eu ia falar do seguro, você já falou, mas de verdade, essa frente do seguro aí depois, acho que dá mais um podcast. A Viviane tem que vir aqui, Vai ser um prazer. até pra gente tá divulgando. Eu tô falando nos nossos e já tá 100% operando agora. 100% operando, 100%. Que ótimo. Todas as linhas de frente já. Quer mandar um recado pra galera, falar alguma coisa? Fica à vontade. Ó, pode até olhar pra cá agora, Pra ó. cá, pra lá. Eu queria falar em relação à questão do modelo mesmo de negócio, assim, né, rapidamente. Eu entendo as dores, às vezes, Porque, assim, o nosso mercado, ele é muito solitário, cara. É muito solitário. Do empreendedor, né? Eu falo, que às vezes não tem a pessoa pra poder compartilhar, poder ajudar. Às vezes, infelizmente, é um que tá mais torcendo pro jacaré ali, né? Pra pegar, pra você se dar mal do que você realmente alavancar, ter sucesso. Então, o nosso mercado comprador é muito solitário. E eu vejo isso na questão dos donos hoje de imobiliária. Que às vezes, as dores geralmente são as mesmas, a gente sabe disso, né? Então, quando nasce essa ideia do projeto da rede, da franquia Eurico, é justamente para isso. Para que a gente possa ter ali uma comunidade, a gente possa ter pessoas ali junto, no mesmo propósito, né? E trocando e compartilhando as mesmas dores ali, aprendendo um com o outro. Então a gente aprende, a gente troca muito hoje, por exemplo, com Valinhos lá. A gente aprende o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que é a velocidade, né, de negócio, de informação, de centralização, de insights que um traz para o outro e acaba agregando, né? Então, assim, não é que a franqueadora, eu não vejo a franqueadora às vezes como a verdade absoluta, né? Tem muito problema aí, às vezes, em alguns modelos de franquia, porque tem que ter os modelos, tem que ter os manuais, tem que ter o processo legal, faz todo sentido. Só que, às vezes, muito acaba deixando de olhar um pouco o franqueado, de ouvir. E às vezes um insight, uma situação, às vezes a gente aprende junto, né? Todo mundo aprende junto. E às vezes uma situação que trouxe ali que pode melhorar os processos, entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente mais prioriza dentro desse nosso modelo hoje que a gente está colocando no mercado é a questão valorizar o franqueado, cara. Sabe? Dar suporte, treinamento, estrutura e procurar rentabilizar o máximo possível esse franqueado. A gente viu, às vezes, franquias hoje que coloca ali, puta, vai colocar mais 10, 4 concorrentes da mesma marca, no mesmo território com o cara e deixa um ali atropelando e engolindo o outro, né? Dentro do nosso modelo, não. A gente já desenhou muito com essa preocupação, sabe? Dele ter ali o território dele, dele poder rentabilizar, fazer negócio, prosperar. Então, é isso que eu queria falar, sabe? Assim, o nosso modelo hoje de franquia tem vários, tem algumas franquias hoje já no Brasil, né? Ainda poucas comparado aos Estados Unidos, Portugal, né? Mas a gente tá caminhando, está começando dentro desse modelo, né? Se for olhar o Brasil hoje, deve ter 4, 5 grandes franquias imobiliárias. Então, assim, só que o diferencial que a gente vê hoje é isso, em relação ao Eurico. É olhar muito forte para essa questão do franqueado, o cuidado com ele e a rentabilidade desse franqueado. Não olhar ele e pensar, não, é somente mais um número, eu vou ganhar mais uma taxa, não. Olhar para ele realmente ele como um parceiro de negócio, cara. Com propósito, Com propósito, é isso aí. Muito bom, Wagner. Obrigado, viu, pela sua presença aí, cara. Porra. Eu que agradeço a oportunidade, Cara, o convite, que de estar aqui. história. Cara, vocês talvez vocês não saibam disso, mas vocês inspiram muita gente na cidade. Porque, puta, pessoal novo aí, cara, molecada nova, mas com força, com vontade, querendo fazer o negócio acontecer. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Conheci aqui ainda quando eu tava começando, né? Reforma, tudo, ficou fantástico aqui o podcast. Cara, de você vocês. contribuiu muito pra gente estar aqui também, velho. Obrigado de coração, de coração. E isso daí que você falou, pô, fico muito, muito feliz mesmo.
Que Que legal. bom. E é só o começo, cara. Tem aí, agora você sabe disso aqui, pra você vir aí também, trocar ideia. Você sabe, tomar um café, a gente tá... Vou passar lá qualquer dia desses aí também. Galera, queria agradecer aí todos os parceiros mais uma vez, quem assistiu, não esquece de se inscrever e de deixar um comentário aí também, seguir a Eurico também, que são nossos parceiros aqui, tem link na descrição, ficou passando o QR Code na tela aí dos nossos parceiros durante o episódio, e também agradecer aí, já presentear o nosso convidado aqui com Consolatio. Ó, Ó, pega o meu Hoje tô favor ali, trajado, por hoje tô favor. trajado. Olha, Aqui, ó. que isso aqui. camisetas com tecnologia, Olha polo, isso camisa aqui. social. Olha isso Cara, aqui. você vai vestir isso daí, você não vai querer usar outra, viu? Ah, é? Ah, tem presente meu também aqui, nem ó. sabia. Peraí, deixa eu ver aqui. O que é esse aqui, Matheus? Opa! Obrigado, hein? Obrigado. Deixa eu ver. Ô, louco, ó, deixa eu Aí. mostrar aqui. Ah, os parceiros são foda, cara, É. olha lá. Olha o material personalizado. Ó, caraca, com nome, que Ó, isso, que hein? Tem que estar com o nome já. Olha a camisa, hein, meu? É. Bom, obrigado. Ó, essa eu vou usar então no programa novo que vai estrear. Já terminar, já vou te contar aí. E tem novidade boa, ó. Caraca, esse daqui é pra pôr chá, né? O... É. Diferente, hein? Legal. Nossa, é térmica? Ela é pesada. Acho que Pesado, é. pô. Acho que é. Porra. Olha isso daqui, dá até pra fazer o cafezinho. Essa daqui vai ficar aqui, ó. Obrigado, Cara, hein? muito obrigado. E pra quem quiser também a camiseta igual do Wagner aí, ó, que ele ganhou, da Consolatio, tem cupom nosso aí. Tudo é negócio 15, você consegue 15% off, cara, nas camisas da Consolatio. Ó, tem dessas daqui lisas básicas, tem da camisa social aí que não molha, impermeável, não amassa. Não precisa passar. Melhor Exato. coisa. E a Polo também. A esposa vai amar isso aqui. Aí, ó. Exatamente. A minha amor. E é isso, galera. Obrigado mais uma vez. E é isso, mais alguma coisa? Pensou em móvel? É, Chama o pessoal da Eurico. Eurico. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Solta a vinheta aí, produção. E até semana que vem. Passando para agradecer do fundo do coração a todos os nossos apoiadores que fizeram esse sonho da Kali Studios se tornar realidade. Obrigado por contribuírem e fomentarem o empreendedorismo local. Tamo junto.